Mano, essa história é muito boa, vocês vão gostar. Jin nasceu na família Hokan, o caçula da família de espadachins lendário. Eles conquistam metade do mundo, mas tem só um detalhe. O cara escolhe a espada do grande chefe da família. Só que ele não tem talento algum, cara. Só que o que ele não esperava é que seu talento foi selado com uma maldição. Era uma parada chamada ilusão da lâmina. Mas porém, cara, o mais interessante é que ele descobre que seu talento secreto é magia e faz um pacto com o Senhor das Sombras. Prepara que a história vai começar. Se você gostar do vídeo e quiser ajudar o canal, considere se inscrever e clicar no botão Seja Membro. Os Hukan, um clã de espadachins que domina metade do mundo. As pessoas que nascem nesse famoso clã possuem corpos poderosos e talentos excepcionais. Eles dominam o mundo com seu poder supremo. Dentro desse clã possuem saqueadores, chefes dominantes. Esse mundo é dos mais fortes. É apenas um mundo de sobrevivência. Foi nesse clã que ele nasceu. O nome dele é Jin, o filho mais novo do clã. No ritual de seleção que prevê o futuro da criança, ele escolheu a espada do patriarca e foi marcado como uma criança que recebeu o destino de se tornar o novo patriarca, Bariza. Que interessante. Ele também acreditaria que no futuro ele teria muita glória e sucesso. Porém, seus planos foram arruinados. Ele não tinha nenhum talento com a espada. Todos falavam que, um descendente Hukan é assim, tão ruim usando espada, caraca. Todo mundo xingava ele, bicho ruim. Todo mundo é foda na espada, esse bicho ruim da família, o mais novo, mais ruim. Tem os top, tem os merda e tem os na média. Ele tá abaixo dos merda. Ele era chamado do grande merda, mas continuava treinando. Os irmãos dele, ao verem ele treinando, diziam que não vai adiantar ele ficar treinando, já que ele não podia nem pegar uma espada especial. Cadê a Bariza agora, hein? Por que você tá usando uma espadinha de madeira, hein? Você deveria estar usando a Bariza, a espada do grande patriarca, hein? Responda, nós somos seus grandes irmãos mais velhos. Tô te perguntando agora. Enquanto diz isso, ele dá um tapão na cabeça do nosso prota, que só cai. Nosso prota fica sem dizer nada e o outro cara ainda continua, seu maldito inútil. O prota então pega sua espada de madeira enquanto o outro prossegue falando. Por que você continua usando essa espada de madeira sendo que você nunca vai sair do lugar, hein? E pisa na mão do prota. O perturbado então segura o livro de teoria básica de esgrima e pergunta pra que ele tá usando aquilo? Será que ele vai chegar em algum lugar usando isso? Teoria básica? É por isso que nós não deveríamos dar chance para aqueles que não são capazes. Então ele pega a espada de madeira do prota e começa a quebrar, enquanto o prota diz para devolver. O cara então continua falando que um inútil deve reconhecer o seu lugar, não tentar sair de lá. Ter esperanças é apenas inútil. O prota então diz que os irmãozinhos deles não precisam fazer isso. O cara pega no cabelo dele e fala: o quê? Não precisamos fazer isso? Estamos fazendo isso só porque nós importamos com você. E ainda assim, você fica retrucando. O outro então fala que a babá que educou ele. Nosso prota então fala que ela não tem nada a ver com isso. Tá vendo? Você continua falando. A gente realmente vai precisar te ensinar uma boa lição, hein? Como seus irmãos mais velhos. Eu era o tormento dos meus irmãos mais velhos. Meu talento? Que talento? Ai, nada disso importa. Eu achei que realmente trabalhando duro, me dedicando, eu ia conseguir. Mas é inútil. Essa família minha nunca vai me reconhecer. Eu nunca vou me tornar um membro orgulhoso dos Hukan. Eu realmente tentei e acreditei que um dia poderia. Dali pra frente, ele foi expulso do clã. E ainda disseram que, por ele ter trabalhado duro, eles não iam matá-lo. E com 23 anos, ele acabou se tornando um andarilho sem destino. E de repente ele conheceu a sua nova mestra. E também descobriu que de fato ele tinha um talento. E era um ato proibido dentro do clã dele. Um talento para magia. 3 anos depois, estudando magia, ele conseguiu conectar a mana que existia na natureza com a mana do mago. E que isso é possível recuperar mana. Então, a próxima magia que você usar vai ficar muito mais forte. Mas com isso, ele conseguiu fazer contato com Solderet, o mestre da sombra. É como se fosse um monarca do Solo Leveling. Soul então diz pra Jin que vai oferecer um contrato com ele. Se ele aceitar esse contrato, ele vai poder usar todo o poder espiritual dele e também anular algumas maldições. E olha só que coincidência, ele tinha uma maldição. Quando ele era mais novo, alguém tinha colocado uma maldição nele. Por isso, ele não poderia mostrar seu talento de forma alguma. Mas essa maldição é apenas uma maldição insignificante. Ele fica sem acreditar. O quê? Eu tô amaldiçoado? É uma maldição chamada Ilusão da Lâmina. Ela apenas reprime o seu talento de espada. Coitado, conhecendo bem a família Hukan, deve ser bem doloroso pra você, né? Provavelmente foi por causa disso que eu fui atraído pra você.
Então, o nosso monarca, deus das sombras ali, acaba removendo sua maldição e que dali em diante ele vai se tornar um espadachim, mas não um espadachim comum, um espadachim mágico do século. Odin Hukan. E ele vai assistir toda a sua jornada com muito prazer. Então ele volta à biblioteca e pega a sua espada e rapidamente sai para usá-la. Ele percebe que conseguiu ver um novo nível com a espada. A espada tá tão leve que parece que ele tá só apenas balançando o braço. O cara mais ruim dos Rocambão agora vai ter uma história. E se eu adicionar um pequeno traço de magia aqui, hein? Aquele moleque sem talento agora não vai existir mais. Eu sou Jin Hukan. Finalmente, meu trabalho duro tá dando fruto. Enquanto ele continua treinando, um grupo de cavaleiros o observa. Quando ele percebe que acabou de ouvir alguma coisa, um grito, ele acorda com várias pedras em cima de seu corpo. Enquanto pensa, o quê? Monarca, Solderet, cadê? Quem está aí? Será que eu vou morrer dormindo, mano? Eu fui destinado a nada? Não tive nenhuma chance de usar a magia ou o poder de Solderet. Por quê? Por que será que me deram a chance, hein? E de repente ele acorda, bebê ainda. Sem entender o que está acontecendo, ele vê várias espadas em sua frente e tinha certeza que tinha morrido. Ele olha também e vê a sua amada babá. Lá na frente está aquela espadinha, é a Bariza. Ele então se lembra do ritual de seleção e conclui que está fazendo ele agora e consegue entender que voltou para o passado, quando ele era apenas um bebê de 1 ano. Na vida passada dele, ele pegou essa espada por coincidência, mas nessa vida, o pessoal da família observando diz que o filho mais jovem pegou a espada do patriarca. Ele pensa que nessa vida, ele vai escolher essa espada não por coincidência, mas sim porque ele quer. Depois que o ritual de seleção acaba, o chefe da família pede para levar o mais novo para o Castelo da Tempestade. 6 anos depois, no Castelo da Tempestade, enquanto uma chuva muito forte do lado de fora, nosso prota tá lá na biblioteca. Ele pensa que já fazem 6 anos desde que ele veio pelo Castelo de Tempestade. As regras da casa determinam que ele deve ficar ali por 10 anos. Ele ainda tem 3 anos pela frente. Com muito tédio, ele decide ler um livro. Rababá percebe que no quarto do jovem mestre tem um pássaro morto. Ele olhando a cena pensa que as únicas pessoas dentro do Castelo da Tempestade que poderiam fazer isso são aquelas. De repente, os 2 irmãozinhos dele começam a rir. Um deles diz, a garota serva encontrou o pássaro primeiro do que ele, que desperdício. Esse é Daytona Hukan, de 9 anos, 11º irmão dos 13 irmãos Hukan. O outro é Raitona Hukan, de 9 anos, 12º dos 13 irmãos Hukan. Eles falam então que o irmãozinho gostou tanto do presente, ficou tão comovido que vai chorar, né? Protinho então pensa que seus irmãos ganharam uma má fama como assassino depois de tornarem porta-bandeiras. Os moleques que sequer têm 9 anos direito acabaram de tirar a vida de um inocente pássaro só pra fazer chacota comigo. Os moleques então continuam falando que o Protinho vai chorar, né? Coitadinho do passarinho, né? A gente tá falando com você, ou será que você tá tão comovido que não vai nos ouvir? Será que ele tá dizendo que não vai prestar atenção na gente porque ele escolheu o destino do patriarca, será? Cadê a barizinha dele? Cadê? O que você disse? O Prota só bosteja. O irmão mais velho dele então diz que não tá conseguindo ouvir ele falando tão baixo assim, enquanto se prepara para dar um soco na cara do Prota. Mas o nosso Prota só defende com uma mão, enquanto diz, calem a boca, vocês estão fazendo muito barulho. Já dá um gancho no moleque. O outro diz que como você usa bater em meu irmão. O Protinho então fala, eu bato até em tu, moleque. Pá! Eu me segurei até agora, mas não vou mais me segurar. Enquanto desfere outro golpe no estômago do moleque. Ele diz, de agora em diante, seria bom vocês nunca mais aparecerem na minha frente. O cavaleiro então chega e pergunta o que aconteceu ali. E ele vê traços de poder na mão do Prota. O Prota então diz que eles começaram a lutar de repente. O cavaleiro diz, o quê? O Prota então fala, se você não me ouviu, esses 2 moleques estavam ambos lutando e só desmaiaram. O cavaleiro então fala, é típico da família Hukan. Ele é brutal como todos os outros. Ele fala então que vai levar os 2 para o médico. O Prota fala que não senhor, eles têm que ir para outro lugar primeiro. Pegue os 2 e me siga. Então, debaixo da chuva, debaixo de uma árvore, o cavaleiro fala que, será que você está pensando em deixar os 2 aqui, debaixo da tempestade? Essa tempestade vai ficar cada vez mais forte. Ele fala que os irmãos dele precisam aprender e entender a gravidade do que fizeram. O cavaleiro então diz que vai respeitar a sua decisão, enquanto pensa que aquela energia definitivamente não era áurea, talvez mana. E se esse for o caso, não é uma simples briga entre irmãos. Eu vou rapidamente falar para o patriarca.
Então ele manda o figurante ali trazer um cavalo para ele. Enquanto o nosso prota olha pela janela e diz que era como ele pensou, ele vai falar para o meu pai, Khan, o cavaleiro guardião, mas também é o vigia. Aquele poder de antes deve parecer magia para ele, então não tem como ele ficar quieto, mas isso aqui é poder espiritual. Essa é a prova concreta entre eu e Solderet. Como eu ainda possuo esse poder, eu sei que nessa vida o contrato que eu fiz com ele ainda vale. Além disso, com a imunidade à maldição, eu posso facilmente escapar da maldição da ilusão da lâmina nessa vida. Agora, o merda Rocambell nunca mais vai existir. Eu vou levar uma vida bem diferente da minha vida anterior. E a única coisa que falta eu fazer é encontrar com meu pai, aquele que me expulsou. O cavaleiro então, lá, já terminou de contar tudo. Enquanto o pai disse o quê? O mais novo, contra os irmãos Tona? Reúna todos os cavaleiros imediatamente. Eu vou me encontrar com o mais novo. Perturbado então fala que reuniram todos os 7 cavaleiros de Hurakan e os 200 cavaleiros sobre eles. Lá estão eles, os 7, que partem em direção ao Castelo da Tempestade. Será porque o chefe decidiu reunir todos? Ela já perguntou para Dipos, perguntou para a irmã Luna e ninguém parece saber por quê. Essa é Mari Hurakan, a 7ª sucessora de Hurakan. Ela fala que antes disso ela estava nocauteando alguns magos. Perturbado então fala que os gêmeos Tona vão chegar no Castelo da Tempestade ano que vem. E ele não acha que seja por causa dele. Talvez o chefe esteja apenas planejando rever o irmãozinho. Esse é Dispo Hurakan, o 4º sucessor de Hurakan. Ela fala o quê? O nosso irmão? Ele escolheu a espada do patriarca no ritual da seleção. Será que você tá certo, mano? Mesmo que ele tenha decidido esse destino, será que tudo isso é necessário? A gente nunca sabe o que nosso pai tá pensando. Luna Hurakan pede silêncio para Mari. Essa é a primeira sucessora de Hurakan. Mari continua pensando. O que será que aconteceu para o pai ir ver pessoalmente eles, hein? Será que nosso irmãozinho é tão útil assim? Um pouco mais longe dali está ela, a babá, arrumando o nosso prota. Ela diz que não consegue acreditar que o Lorde Patriarca está vindo visitar ele pessoalmente e que parece que Khan realmente falou pro pai. Mas, ele conhecendo bem Khan, ele é uma pessoa muito bem inflexível. Ele não vai concluir as coisas e sair falando assim. Ele apenas ia falar o que ele observou. Enquanto a madraça escova seus cabelos, ele continua pensando que o filho mais novo que usa um poder desconhecido que não é mana ou áurea. O pai só tá vindo ver esse poder pessoalmente. Esse poder vai apenas determinar se eu vou conseguir ajudar o futuro e a prosperidade do clã. Então, os portões do castelo se abrem e todos dentro se curvam diante do Lorde Patriarca. O Lorde entrando diz logo para chamar os irmãos Tona, Daytona e Raitona. Tinha que ter um chamado Butona, né? O pai então fala que ouviu dizer que eles estiveram com a briga entre Jin e eles. O que eles fizeram para isso? Eles dizem que não fizeram nada. Foi Jin que atacou eles primeiro. E ainda só com uma habilidade desconhecida que não era áurea, mas sim magia ou algo do tipo. Os dois então dizem com uníssono, sim, magia, o clã nosso não pode usar magia. Os dois sucessores ali falam que devem interrogar Jin antes, para ter certeza que ele não esconde nada. O pai diz para eles calarem a boca e diz que é para eles gravarem bem as falas em seus corações, que vocês nunca vão sobreviver em Hurakan assim, e é para rapidamente buscarem o Jin. O pai do nosso prota, Siron Hurakan, é o cara mais frio e calculista que ele já conheceu. Ele é o ser mais forte dessa era, que alcançou o nível de um semideus, um cavaleiro de Gênesis. Ele já foi um homem normal, mas depois que ele alcançou o nível de semideus, perdeu todas as emoções que o fizeram humano. Ele é um cara que tem uma obsessão muito cega voltar apenas para o clã e sua prosperidade. Para um pai assim, alguém que não tinha nenhum talento de esgrima, como eu, era a mesma coisa de um pedaço de merda. Mas agora, nessa vida, tudo vai ser diferente. Ninguém vai ser capaz de me ignorar. Ele pensa isso enquanto se curva para o Lorde. O Lorde Patriarca então diz, por que você me chama de Patriarca e não de pai? Ele diz que vários irmãos, cavaleiros e guardiões o chamam de Lorde Patriarca. Então ele decidiu chamar ele assim também. A sucessora ali atrás pensa que foi uma grande resposta. Ele diz que veio para o castelo por outros motivos, então é para chamar ele de pai. Ele fala então que vai perguntar a mesma coisa que perguntou aos seus irmãos. Qual é o erro que os seus irmãos cometeram na briga? Ele então fala que isso foi apenas uma vingança. Se alguém é membro do clã Hurakan, deve devolver o que receberam, sendo bondade ou ódio. O pai então manda todos sair, exceto o nosso prota. A sucessora então fala que é pra todo mundo sair como o pai deseja, enquanto pensa que, caraca, esse moleque é zica, hein? Cara a cara com o pai sozinho. Nosso irmãozinho
não é tão ruim assim, né não? O patriarca então diz que mandou todo mundo embora para perguntar algo em particular para ele. Que os irmãos Tona disseram que ele usou um poder muito especial e que em Vulcan o uso de magia é muito proibido, porque quando a gente aprende magia, a gente nunca alcança o limite de esgrima. Qual é o poder que você possui? Se por acaso for magia, você não vai se dar bem. O moleque então pensa, agora que o papai sabe do meu poder, ele nunca vai deixar que eu deslize entre os dedos dele. Porque o poder de Soldarit, esse poder não é áurea e nem magia, nem eu sei o que é. Ele então começa a imbuir a sua mão com uma espécie de poder, enquanto diz para o pai, você poderia dar um nome? O pai então começa a observar o poder, enquanto pensa que esse é o poder que o primeiro patriarca tinha. Aquele poder é o espírito da Bariza. Esse moleque realmente está destinado a ser o patriarca? O pai então fala que esse poder é de Soldarit, um deus das sombras. O moleque, Deus das sombras? O pai continua dizendo que Soldarit fez um contrato com o primeiro patriarca de Vulcan, Sir Timar. Esse deus está conosco desde o início do nascimento do nosso clã. Mas depois que Timar faleceu, Soldarit nunca mais apareceu em Vulcan. A gente não sabe o motivo, mas parece que ele voltou através de você. O moleque então fala que tem uma pergunta para o pai. Ele pergunta para o pai se Soldarit é mais forte que ele. O pai então pensa, o quê? Duelar contra um deus? Seu pai nunca lutou contra um deus, então não temos como saber. O moleque pensa, não sabe né? Nunca lutou contra um deus né? É uma resposta digna do homem mais poderoso. O pai então continua dizendo, meu filho, foi uma boa pergunta. Essa pergunta inocente tornou-se um grande assunto para mim, hein? Eu acho que vim te visitar hoje foi muito certo da minha parte. Eu quero te perguntar alguma coisa também. Como você pretende usar esse seu espírito, esse poder? O moleque então fala que vai querer usar o bem do clã. O pai então sorri, enquanto diz, que mentira mais interessante. Você derrotou seus dois irmãos mais velhos e ainda deixou eles do lado de fora da tempestade. E agora diz que vai usar seu poder pelo bem do clã? Você vai responder seu pai com toda a sua honestidade. O moleque então fala, como eu pensei, meu pai não vai ser enganado tão facilmente. Então ele começa a dizer, esse poder eu quero usar pelo meu próprio bem. Aí o pai fala, agora sim, agora eu gostei. Eu vou ficar de olho em você a partir de agora. Então o pai rapidamente sai da sala e o moleque já começa a se tremer todo enquanto fala, ufa, acabou. Já teria sido muito bom poder usar o espírito livremente. Mas agora, em cima do meu pai, eu quero ver muito o meu crescimento agora. Não esperava que uma conversa fosse assim. O cara parece um leão, mano. Sério, agora eu vou viver uma vida completamente diferente da minha vida passada. Então, à noite, na tempestade, a sucessora traz um presente para o irmãozinho. Ela diz que é pesado, então a babá não vai conseguir carregar. É para ele pegar, cozinhar e comer, para ficar muito forte, tá legal? Quando ele abre o presente, ele vê que lá dentro tem o coração de uma fênix. Ele então pensa, carai meu irmão, eu, um mero garoto de 7 anos, a irmã Mari é meio maluca também, né? Me deu um coração de fênix. Mari Vulcan, a 7ª portadora da bandeira de Vulcan, é uma cavaleira de 6 estrelas, apelidada de Mari Tempestuosa. A bicha é braba. Além dela ter outro nome secreto que é a Louca da Região Sul. Eu sei o que ela quer me dando esse presente. Ela só pensa em batalhar e em lutar. Então ela vai me dar essa coisa tão preciosa só para me crescer mais rápido e poder ficar forte para lutar contra eu. Tô ligado. Se eu comer isso nessa idade, é muito esperado que desenvolva uma tolerância ao fogo. Além disso, ela aumenta muito minha taxa de crescimento. Agora que parei para pensar, o coração da Fênix era muito bom para que os magos de 6 estrelas invocassem uma grande fênix com muita segurança. Talvez nessa vida eu consiga invocar uma fênix de verdade, pelas minhas próprias mãos. Então a babá vem dizendo que o jovem mestre guardou por muito tempo, que a senhorita Mari deixou esse presentinho bom antes de partir. É para ele comer tudo enquanto está quente ainda. Os dois perturbados, Tona e Deitona e Butona, só que não, estão ali babando na sopinha. Enquanto o moleque fala, o que você esquece, seus perturbados? Os moleques então fala que aquele tanto de sopa parece muito para ele comer sozinho, né? E que a babá tava cozinhando uma panela grande de sopa, né? Que interessante, né? O cara então pergunta se eles querem tanto um pedacinho e é para eles ouvirem esse pedido então que ele tem para fazer para ele. Então, um pouco mais longe dali, os dois estão ali, moço, na mina, enquanto dizem, não tem nada aqui, o que será que esse cara tá querendo aqui? O que vai acontecer se descobrirem que a gente cavou aqui, moço? Aí o outro fala, não, moço, quem mandou nós fazer esse serviço foi o moleque lá, se alguém tiver algum problema, o jovem mestre vai ter. É ele que vai ter o problema. A gente só vai fazer isso aqui e comer o caldo. Nosso irmão mais novo é muito assustador, né não? Então, um pouco mais longe dali,
um cara tá numa espécie de câmara, soltando alguns poderes. Então, depois de passarem a noite toda cavando, eles voltam, enquanto o irmãozinho fala que eles voltaram muito cedo, né? Os dois então pedem pra ele calar a boca, pegar o prato de sopa que eles merecem. O Protinho então fala que ele deixou ali, e os dois perturbados ficam muito felizes. Só que de repente, rapaziada, eles olham um prato de sopa e tá lá, mano, 2 colherzinhas de sopa. Cê tá doido? Os dois então falam, carai, meu irmão, isso aqui é 1 colher de chá pra cada um, muito pequenininha ainda, hein? O Protinho então fala, ah, bem isso. Eu disse que ia dar a sopa pra vocês, mas eu não falei quanto de sopa, né não? Eu dei um pouco como prometi. Aproveitem bem, hein? Os irmãozinhos então falam, muito obrigado. Você tá doido. Então, um pouco mais longe dali, nosso prota, em meio à chuva, começa a adentrar aonde os irmãozinhos estavam cavando. E ele diz que de todo jeito eles iam fazer esse trabalho, e que afinal eles fizeram o trabalho do jeitinho que ele pediu. Ele começa a testar as paredes enquanto pensa que essa espessura para um feitiço de uma esteira deve ser o suficiente. Eu tava muito grilado porque eu tava acumulando muita mana, mas eu não tinha onde usar. Então ele de repente lança um feitiço, enquanto pensa que finalmente tá ali, na biblioteca secreta de Hulkan. Esse é um lugar que ele nunca poderia ter conhecido na vida passada. Ele se sente um pouco estranho por estar ali. Ele lembra que o irmão mais velho disse que era necessário uma bela frase de ativação. Então ele logo diz, um dos filhos do Hulkan veio consolar Murakan. Essa biblioteca secreta possui toda a coleção de tomos secretos dos clãs, que todos os Hulkan derrotaram pelos últimos 1000 anos. É uma biblioteca enorme. Esse é um lugar permitido somente para os portas-bandeira, somente para os sucessores. Ele ainda disse que eu era um inútil e eu não poderia nunca mais, jamais pisar e nem saber onde que aquele lugar deveria estar. Eu nem era um porta-bandeira. Ele pensa que vai aproveitar bastante esse lugar. Então, lá dentro, ele acha, ele vê que aquele perturbado possui escamas e conclui que ele não é humano. O que será que ele tá fazendo ali? Será que esse cara é o dragão negro Murakan? Ele ouviu que o primeiro dragão negro Murakan perdeu o primeiro patriarca e caiu em um sono profundo. A lenda realmente era real, hein? Depois eu vou ver isso. Será onde tá os tomos secretos? Então, adentrando uma porta, ele diz que achou. Todos os tipos de tomos secretos estão ali. Ele então escolhe um, que é o primeiro tomo secreto dos famosos clãs de mestres espadachim, o clã Kurgan. Ele é um dos mais difíceis de entender, tendo somente teorias de 3 estrelas. Se ele levar esse livro com ele, ele vai acabar sendo pego. Então é melhor copiar toda vez que ele for ali. Então ele começa a copiar e a ler incansavelmente. De repente ele ouve um barulho. Ele pensa que, carai meu irmão, será que alguém vai vir na biblioteca do castelo essa hora, mano? Então o cara abre a porta e diz, quem é você? O Protinha fala, vixe mano, Murakan, o que você tá fazendo aqui, mano? Eu não lembro de nada da minha vida passada sobre ele despertando, mano. É melhor me acalmar. Murakan é o guardião do nosso clã. Se eu for bem educado e agir como uma criança, ele pode pegar leve comigo. Então, ele começa a dizer, como um filho dos Hulkan, saúdo o guardião do clã. Aí o cara... O quê? Guardião? Você tá maluco, rapá? Você acabou de me chamar de guardião? Por que todos vocês malditos que não sabem de nada ficam falando que eu sou o guardião? Hulkan, seus Zé Ruelas, como vocês ousam ensinar tudo isso pra essas pessoas? Eu não posso ficar bravo com esse molequinho. O Proto então segue pensando que, será por que esse cara tá bravo comigo? O perturbado ali então começa a agachar enquanto tá xingando pra caralho mesmo. E diz que acordou porque sentiu um bom cheiro. Fazia muito tempo que isso não acontecia, mas era só esse pirralho. Então ele começa a cheirar nosso prota, enquanto o nosso prota fica sem entender nada. Enquanto o perturbado começa a dizer, eu sinto o cheiro de energia espiritual em você. Eu posso dormir por 1000 anos, mas ainda lembro dos cheiros. Esse cheiro denso de energia espiritual é algo que só quem aceitou o contrato poderia ter. O prota então pensa que o motivo de Murakan ter despertado foi por minha energia espiritual. Lascou. Então ele começa a cheirar, pensando da onde tá vindo esse cheiro. E o protinha pensa que, eu vou testar alguma coisa nesse cara. Ele então chama o senhor Murakan, enquanto o Murakan pensa que ele sabe de algo. Ele então mostra a energia para Murakan, dizendo que se ele está falando disso, e que o pai dele falou que esse é o poder do deus da sombra, o Lord Solderet. Murakan então começa a tremer, enquanto diz que Solderet está brincando com ele, né? O contratante prometido de 1000 anos é apenas um molequinho? Isso é sério? Murakan então fala pro garoto que tinha uma promessa para Solderet. A pessoa que ele tem que ajudar de acordo com a promessa é você, eu acho. O Prota
fica sem acreditar. O quê? Que promessa é essa? O cara segue falando que vai contar todos os detalhes pro Prota. Ele acabou de acordar, então ele ainda tá meio tonto. Depois conta. E também uma pessoa daquela idade ali vai ser muito difícil de entender. É só uma criança, né? Ele então se apresenta como Murakan, representante de Soldered, e diz que ele é seu amigo e é o último descendente dos primeiros seres da sombra. De acordo com a promessa feita há 1000 anos, a partir de hoje ele vai estar com ele. Então ele já transformado pergunta qual é o nome do nosso protagonista. O Protinha diz que é Jin, enquanto ele diz que ele é o 13º e mais jovem filho dos Hukan. O cara então já transformado no dragão negro do Monte Murakan, um castelo da tempestade, foi nomeado em homenagem ao dragão. Esse dragão, Murakan, foi poderoso governante que reinou sobre a área por muitos anos. Mas, 1000 anos atrás, Murakan perdeu a batalha contra o primeiro patriarca Hukan, Tamar. Mas, antes de desistir da montanha Murakan e o castelo da tempestade, Murakan caiu em sono profundo. Mas esses dois não eram inimigos. O dragão era um guardião e um amigo do primeiro patriarca. O contratante do Deus das Sombras sempre é geralmente acompanhado por um dragão guardião. Mesmo que todos sabiam disso, ninguém sabia sobre o dragão de Soldered sendo um mistério. Mas isso tudo faz sentido agora, porque Murakan estava sobre um sono profundo de 1000 anos. Agora que Murakan está acordado, eu ganhei um dragão como guardião. Então, ele volta para a biblioteca, trazendo alguns lanches que a babá dele fez. Ele pensa que deve fazer qualquer pergunta sobre ele antes. Já se fazem alguns meses que Murakan acordou e ele começou a visitar a biblioteca secreta. Ele então pergunta para Murakan por que ele lutou com Tamar. Murakan então fala que foi há 1000 anos atrás. Você acha mesmo que eu vou lembrar disso? Murakan só lembra que tortas de morango são muito gostosas. Murakan então pergunta o que ele faz toda vez na biblioteca. Nosso Protinha diz que ele está transcrevendo todos os livros para anotar com ele, porque se ele levar os tomos secretos, as pessoas podem descobrir que ele está visitando a biblioteca. Murakan então fica surpreso que o Prota pode entender tudo isso. Nosso Prota diz que ele pode entender mais ou menos 30% só. Murakan então fala que ele tá saindo muito bem e que os outros estão só vadiando por aí, já que nem mesmo consegue fazer o que ele tá fazendo. Nosso Protinho diz que normalmente é assim mesmo, já que ele é um Hukander. Isso é o mínimo que se espera de um deles. Ele tem 12 irmãos e irmãs mais velhos, e ainda tem pai e mãe e os outros mais velhos. Se ele quiser superar todos eles, ele precisa ficar muito mais forte e rápido. Ele pergunta a Murakan se ele fosse o primeiro patriarca, o quanto desse livro ele teria entendido, enquanto pensa que, se ele se comparar com o melhor da história, em que nível ele estaria atualmente. Murakan então continua dizendo que Tamar, quando ele tinha sua idade, ele não conseguiria compreender sequer uma única frase desse livro, mas a teoria é diferente da batalha. Ele lutava bem sem ler livros como esse, e que ele também tem talento, mas nunca pode ser comparado a Tamar. Um moleque então pensa que ele nunca vai ser capaz de se comparar com o primeiro Lorde Patriarca. Khan diz que não, e que ele é o contratante de Soldered. Sendo assim, e também tem cérebro para ler um livro assim. E diz para ele só treinar bem e ser paciente. Se ele fizer essas duas coisas, ele vai ser tão forte quanto o Tamar. Talvez ele possa realmente superar ele. O moleque então fica todo feliz, enquanto pensa, será? Murakan então diz que, você sabe qual é o apelido de Soldered? É infinito. O poder de Solder não tem limites. Significa que seu poder também não tem limites, já que vem dele. Então larga de ser doente e que ele vai ensinar algumas habilidades para ele se sentir melhor. Então ele diz isso enquanto dá alguns tapas nas costas do moleque. Murakan diz que vai ensinar a liberação espiritual. É uma habilidade que todo ser que tem poder espiritual deve dominar. É o começo e o fim do uso espiritual, mas é extremamente perigoso se a pessoa usar sem um treinamento adequado. Então a pessoa deve aprender devagar e com extremo cuidado. O moleque então pergunta o que ele precisa fazer e Murakan diz que primeiro você tem que aprender a liberação de mana. O moleque então começa a pensar que ele já fez isso centenas de vezes na vida passada. A liberação espiritual e liberação e transferência de mana. Você precisa ser bom nessas duas habilidades. Você só precisa treinar isso pelos próximos 2 a 3 anos. Um moleque então pensa que 2, 3 anos é muito tempo, mano. Murakan então fala que ele não consegue ensinar nenhuma habilidade avançada para ele se ele não sabe nem o básico. E o próximo passo é a transferência de mana. Então o moleque só mostra na mão dele a habilidade, enquanto diz, agora eu já posso aprender a segunda parte? O Murakan então pensa, o quê? Como é que você fez isso? O moleque fala, não, isso aqui eu já aprendi a fazer faz tempo. Murakan
Rakan então fala: ah, então será que você já consegue fazer transferência de mana? Aí o Protinho faz a transferência de mana de uma mão para outra. Enquanto o Rakan diz que só os mais brilhantes gênios conseguem fazer isso. Você é muito bom, hein, moleque? Tá bom, vamos pro terceiro passo. Eu vou te mostrar a liberação espiritual. O dragão então diz que a força espiritual vem das sombras. Toda sombra nesse mundo nasce pela vontade de Soldarit. Soldarit é o mestre de todas as sombras do mundo. E você é o único contrato de Soldarit. Enquanto ele diz isso, ele consegue reunir várias sombras. Em outras palavras, você pode se tornar também o mestre de todas as sombras. Essa foi a liberação espiritual. Mais longe dali, um perturbado diz para a senhora Luna que essa área já foi liberada. A missão vai acabar quando limparmos mais 5 áreas. Ela acha que 4 meses mais ou menos deve ser o suficiente para todos os cavaleiros descansarem. Ela saca sua espada do monstro enquanto diz: será o que aquela moleque de 9 anos gosta normalmente, hein? E assim nosso capítulo 6 acaba. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe e considerem ajudar o canal apertando no botão seja membro. É nóis, valeu, fui! É os guri. Voltamos agora com o nosso segundo episódio da nossa serinha que vocês gostaram tanto do nosso prota brabo. 6 meses depois do encontro com o Rakan, os gêmeos Thonas já fizeram 10 anos de idade e rapidamente então saíram do castelo. Eles se despedem do nosso prota e da babá e dizem que logo vão se encontrar. Enquanto a nosso prota completa hoje 9 anos de idade, Gilly faz um bolo para ele e ele fala que pode dividir com todo o pessoal. Khan então interrompe a celebração e diz que precisa falar com o jovem mestre. Ele pede desculpa, então o jovem pergunta o que foi. Ele fala que a senhorita Luna veio visitar ele. O prota fica sem acreditar. O que? A Luna aqui? A primeira porta-bandeira do clã Hukan e também é uma cavaleira de 9 estrelas. Ela é a mais velha entre os 3 irmãos. Ela também tem um apelido muito carinhoso de a Baleia Branca Luna Hukan. Ela é a mais forte de todos os irmãos Hukan, mas apesar disso, ela abandonou seu desejo de se tornar a futura matriarca e conseguiu se livrar da guerra que tem entre a família para a futura sucessão. Ela realmente é uma baleia branca que se movimenta sozinha. Por causa do seu jeito de ser, ela nunca demonstrou nenhum interesse entre qualquer irmão. Ela é muito mais estranha do que qualquer um da família para ele. Tinha uma distância muito grande entre os dois. Ela era mais forte e ele era o mais merda. O que será que aconteceu para ela vir até o Castelo da Tempestade do nada? Alguma coisa será o que aconteceu com o nosso clã? Ou talvez ela tenha descoberto que eu apenas estou entrando na biblioteca secreta. Ela olha para nosso prota e diz que ele cresceu muito. Ele então fala que se ela tivesse avisado ele teria vestido algo mais adequado para a visita dela. Isso é muito fofo da parte dele. Mas ela não precisa avisar quando vai ver o irmãozinho dela, precisa? Então ela começa a tocá-lo enquanto diz que ele parece muito desconfortável. Será que ele tá doente? Ele fala então, só tá um pouco nervoso por estar falando com ela. Ah, minha querida irmãzinha, essa é a primeira vez que eu te vejo de perto. Então eu só tô um pouco nervoso, né? Afinal, você é muito forte. Ela então, olhando para o irmãozinho, pensa que é costume da família os irmãos uns aos outros brigarem e uns os outros destruírem ou roubar os sonhos de um do outro. Será que Jin acha mesmo que eu vim aqui para vigiar ele ou algo do tipo? Ela então pede desculpa por ser tão insensível. Ela fala que ele pode ser muito jovem, mas ele ainda é um membro do clã e pede desculpa novamente. Ela então ajoelha enquanto diz: Jin, meu irmão mais novo, eu gostaria de falar a sós com você. Eu vou pedir para a babá e os cavaleiros guardiões saírem daqui, pode ser? O nosso prota pensa: o quê? Ela quer falar sozinho comigo? Ele então concorda, enquanto pensa que não pode ser algo ruim, né? Então ela segue falando: Jin, meu querido irmão mais novo, o motivo de eu ter te visitado do nada é que eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Quando o papai veio te visitar, esse evento fez com que todos os irmãos prestassem muita atenção em você. O que significa que assim que você sair do Castelo da Tempestade, todos os irmãos ficarão em guarda contra você e vão te vigiar e tentar roubar os seus sonhos. Mas Jin, eu não quero que você lute contra a família e perca a sua felicidade. Eu gostaria que você não fosse muito ferido pelos costumes nojentos de nossa família Hukan. Ela pensa então que esse foi o motivo dela ter desistido de se tornar a matriarca. Se ela não queria que eu me machucasse entre uma luta de irmãos, por que ela não me avisou assim na vida passada, hein? Será que foi porque antes eu não valia a pena nem? Não. Talvez fosse porque meus outros irmãos não me viam como inimigo. Então ele pega na mão dela e diz que agradece muito pelas palavras. Mas ele pretende lutar essa luta sim.
Ela então diz que ela tá falando muito sério. Ela não tá falando isso porque considera ele uma ameaça no futuro, mas sim porque eu sou sua irmã. Eu já experimentei uma tentativa de assassinato antes. Quando o nosso prota acaba de dizer isso, ela fica em choque, enquanto ele segue falando. É exatamente por isso, ainda mais eu quero lutar essa luta. Ela pensa, o quê? Você tá dizendo que no Castelo da Tempestade, um dos irmãos tentou te assassinar? Me diga quem foi agora. O nosso prota fala que não pode dizer, mas ele também nem descobriu ainda. Eles tentaram, mas eu tô muito bem. Jin então continua falando que ele tá muito feliz por ela ter ajudado ele a perceber que nem todos os irmãos o odeiam. Ela então o abraça dizendo que ele é o irmãozinho dela e diz que nesse caso ele já caiu no meio da luta nojenta do clã. Ela tá muito triste por causa disso. Ele pensa que a irmã Luna é uma pessoa muito sentimental. Ele então fala pra ela não ficar triste. Ela então diz que hoje é o aniversário dele, ela não deveria ficar falando coisas tristes num dia tão especial como hoje. Ela também veio ali presentear ele. Então ela tira do casaco uma pasta que tem um pingente. Ela pede ele para se virar, que ela vai colocar o cordão nele. Ela continua falando, em alguma vez ele tiver em alguma situação que ele não puder aguentar, é para ele esmagar a gema azul do pingente. Então, em qualquer lugar que ele esteja, ela vai encontrar ele na hora. Então, é para ele sempre manter esse pingente com ele. Ele dá de novo os parabéns pelo 9º aniversário de Jin. Ele então agradece a irmã, enquanto a babá vem com um pedaço de bolo. Eles então comem e ela diz que agora precisa ir embora. Ele então agradece novamente pelo presente e deseja uma viagem segura. Então, a cena corta lá na biblioteca com Murakan, dizendo que o moleque já voltou e pergunta o que é aquilo lá tão brilhante no pescoço dele. Ele fala que ganhou de aniversário e Murakan fala que não sabe quem deu isso pra ele, mas deve gostar muito dele pra ter essa coisa. O moleque então pergunta o que é aquilo. Murakan então diz que é um item muito raro do rei besta demoníaca Orgal. Ele conta a história que há 1000 anos atrás incontáveis pessoas morreram tentando pegar esse item. É um objeto muito incrível. Murakan então continua dizendo as habilidades do item. Ele dá imunidade contra qualquer ataque mágico abaixo das 5 estrelas e também fortalece muitas habilidades mágicas do portador. E parece que ele tem até uma função de evocação, você acredita? O moleque então fala, Murakan, você sabe muito das paradas, hein? Murakan então fala que ele estava muito bem acordado na época, então ele se lembra perfeitamente. Aquele cara era um demônio muito conhecido. Nosso prota entrega o lanche para Murakan, enquanto Murakan diz que o dono dessa poderosa energia acabou de te visitar e te deu isso, né? O nosso prota fala que é só a minha irmã mais velha. Caralho, meu irmão, você conseguiu sentir a energia dela daqui? Murakan diz que sim, e diz que ela também deve ter sentido a energia dele daqui, certeza. Nosso prota fica muito assustado e pergunta que será que ela vai contar pro clã? O Murakan então fala que ele tá se preocupando à toa. Ela é uma irmã que te deu um presente muito valioso, como se não fosse nada. Você realmente acha que ela ia derrubar seu irmãozinho? Você acha? É claro que você pode confiar nela. Então, um pouco mais longe dali, na chuva, a irmãzinha dele tá lá. Ela diz que é tudo como ela pensava. Ela consegue sentir a energia tão forte e essa energia não tava ali antes. A cena já nos corta para o Murakan, que diz: olha só, se Jin estiver preparando alguma coisa, algo do tipo com um sabor bem celestial, eu devo fingir que não sei de nada por enquanto, tá bom? Mas se lembre disso. A cena rapidamente para a nossa irmã novamente, que diz que, Jin, meu querido irmãozinho, em qualquer coisa que você faça ou se torne, eu sempre te apoiarei. Nosso prota achava que o tempo que ele passou todinho no castelo seria muito ruim, mas ele acabou ganhando muito com isso. Todo o conhecimento do pai e a expectativa dele, também o coração da Fênix e ainda o rubi da Mari, ainda só de quebra uma conexão com a nossa irmãzinha Luna. Até mesmo encontrei o dragão Murakan, o grande dragão negro de todas as histórias. Todas essas coisas e feitos eu nunca poderia nem me imaginar na vida passada. Então, hoje eu fiz 10 anos. Então nosso prota prossegue lutando e treinando e continua as preparações para voltar para casa. Ele prossegue lutando com Khan, treinando, enquanto Khan pensa que é típico, como bem esperado do patriarca. É por isso que ele se interessa nele. Quando eu treino as outras pessoas, eu que avalio elas, mas ele tá me avaliando, mano. Esse moleque é zica. É eu que estou sendo avaliado aqui. Ele então diz que vão treinar ali hoje. Khan então agradece o nosso prota por ter treinado ele todo esse tempo. Khan continua dizendo
dizendo que não tem muito tempo até que o jovem mestre saia do castelo e que ele vai dar o melhor treinamento possível até o fim. O nosso prota diz que está contando com ele. Passado algum tempo, o nosso jovem encontra uma vela acesa e decide testar sua resistência ao fogo. Ele diz que finalmente conseguiu. Rababá observa e diz que isso não é muito quente e ele fala que agora só parece água morna. É muito bom que o presente da senhora Mari está ajudando ele bastante. Antes, ele só tinha ouvido sobre os efeitos do coração de uma fênix. Agora, é a primeira vez que nossa babá presencia todos os efeitos pessoalmente. Ele diz que ele também. Ele acha que absorveu pelo menos metade dos efeitos. Ele aposta que vai absorver muito em alguns anos. Rababá, arrumando todas as roupas dele, diz que amanhã eles vão sair do castelo bem cedo. Então, é para ele avisar agora se ele precisa de alguma coisa com antecedência. Ela olha para os livros e pergunta se pode guardar eles em um lugar separado. Ele então fala que vai ler eles no caminho para lá. Ela entende e fala que vai guardar eles todos separados para ele ler. Ela também vai preparar uma bela torta de morango para ele levar hoje. Ele agradece e diz que ele vai sair por um instante e já vai voltar. Então, ele parte para a biblioteca. Ele diz para Murakami observar e lembrar bem que amanhã eles vão deixar o castelo, tudo bem? Murakami então fala que não vê a hora de sair logo daquela biblioteca. Muitos anos que ele vem aguardando isso. Precisamente mais de 1000 anos, né? Nosso prota então pergunta como ele planeja seguir ele. Murakami então diz que ele é o lendário dragão negro. Não é para ele se preocupar com nada. Não importa o quão fraco eu esteja, isso aí é mamão com açúcar, meu irmão. Eu vou ter sempre certeza de seguir com o maior cuidado para não ser pego. Nosso prota fala, o quê? Você tá enfraquecido, meu irmão? Por que você tá falando isso só agora pra mim, hein? Murakami então diz que ele esteve dormindo por 1000 anos. Você tá achando que eu estaria novo em folha? É como se fosse um urso voltando de hibernação. Nosso prota então pergunta ao Murakami se ele pode recuperar toda a força antiga que ele tinha. Murakami então diz que é óbvio, ele vai ficar mais forte. Quanto mais forte nosso prota ficar, mais forte Murakami fica. Afinal, ele é o grande guardião do nosso prota. Então, é pra você andar logo e se tornar um grande espadachim mágico tão forte quanto o tema, tá bom? Nosso prota então pergunta se os rumores que antigamente os Rukan eram uma família de espadachim mágico, é verdade? Ele lembra de ter escutado isso de Soldaret na vida passada dele, que a família Rukan era originalmente uma família de espadachim mágicos, e o primeiro patriarca era um espadachim mágico mais forte de todos os tempos, mas quase ninguém sabe disso. Murakami fala que esse papo que os Rukans não podem usar magia e coisa e tal, porque senão não vão ficar muito forte, bababá, é tudo mentira, mano. Essa regra foi feita porque muito antes, 1000 anos atrás, foi feito um tratado muito humilhante, e que as pessoas ainda elogiam ele por ser um guardião da família, mas ele tem muita certeza se ele aparecesse por lá. Ia ser uma situação muito desconfortável, né? Há 1000 anos, todos ficaram muito felizes com minha presença deslumbrante. Eu era o ser mais respeitado do mundo. Nosso prota não acredita que os Rukan ficariam infelizes com a presença dele. Murakami então começa a rir enquanto diz, parece uma história muito inventada, né? Pois é, mas não precisa se preocupar não, meu irmão. Eu vou ter certeza de me esconder muito bem, então não se preocupe, beleza? Nosso prota entende e aponta para a câmara e diz que se alguém for lá e descobrir que ele não tá lá, ele vai ser descoberto. O que ele pretende fazer sobre isso? Murakami então fala que vai usar magia demoníaca para fazer um clone. É muito fácil, porque afinal ele é o dragão das sombras. Novamente ele falando isso. Fazer um clone dele é extremamente fácil. Eu faço até de olhos fechados, pode ficar de boa, meu brother. Mas como eu disse antes, eu não tô com todo o meu potencial. Então, manter ele aqui por muito tempo vai ser muito difícil, mano. Mas eu vou fazer o meu melhor para ficar escondido o máximo de tempo possível até que você cresça. Nosso prota agradece e diz para ele respeitar ele mais, porque ele não é só uma criança. E também que ele trouxe algo muito especial para ele hoje. A famosa, uma torta feita com a primeira colheita de morango deste ano. E olha só, ainda trouxe uma garrafa de vinho. Ele pegou escondido da Gilly, a babá. E não é para ele ficar bêbado e fazer um clone esquisito igual os clones do Naruto, né não? Murakami fica muito feliz, enquanto pensa que ele realmente quer conhecer a babá. Tá querendo casar com a babá só por causa das tortas. Então, um pouco depois, a babá prossegue arrumando o casaco do nosso prota, enquanto diz, mestre, quando você puder voltar para casa, não fique esperando toda essa folga que você teve aqui no Castelo da Tempestade. É claro que você tem treinado muito aqui, mas lá fora, sua rotina vai ser muito mais ocupada do que em casa. Eu também não vou poder assar mais tantas tortas de morango para você, sempre que você quiser. Ele diz que vai se esforçar muito para ela não se preocupar com ele. Então, os cavaleiros chamam o nosso jovem mestre. Esse
Esses são Jerome e Holt, que vão escoltar o nosso prota até o Jardim das Espadas. Eles seguem no dia 30 de outubro de 1790. Ele finalmente saiu do Castelo da Tempestade e partiu em rumo à casa principal dos Hookan, o famoso Jardim das Espadas. Então, já dentro da carruagem, a moça fala que tá nevando muito lá fora hoje. Se a neve começar a se acumular muito rápido, eles vão ter que parar em alguma vila aqui perto. Não dá para usar o portal de transferência se nevar muito. E de repente, a carruagem começa a se sacudir muito. Os cavaleiros lá fora dizem que é uma emboscada e que é para todos aguardarem dentro da carruagem. Jerome e Holtz são cavaleiros guardiões de 7 estrelas. Além do mais, ainda tem ele do lado dela. Lá fora, a gente tem uma cerca de 20 guerreiros e também tem magos e também há alguns arqueiros. Provavelmente não tem alguém acima de 7 estrelas, já que Jerome e Holt estão lutando, não vai ter nenhum problema. Então de repente ele abre a carruagem enquanto grita que eles têm que sair dessa carruagem agora mesmo. A mulher fica sem acreditar enquanto pergunta: mas por que, jovem mestre? Enquanto ele grita: um cavaleiro guardião de Hookan nunca irá deixar um filho dos Hookan para trás. Um dos dois tem ficado ao meu lado o tempo todo, o que significa que ou são falsos ou são uns traidores desprezíveis. É, isso mesmo. Deve ter alguma coisa escondida dentro dessa carruagem. É melhor a gente sair daqui, Gili. Ela então rapidamente entende a situação, enquanto não sei de onde ela tirou essas garras estilo Wolverine, enquanto diz que, como serva dos Hookan, ele deve proteger o jovem mestre com unhas e garras, literalmente. É pro jovem mestre entender, mesmo que ela tenha que ser um pouco brutal. Então a carruagem explode, mas eles conseguem escapar em segurança. Ela começa a correr com o jovem mestre na mão, enquanto diz que ela deve receber uma punição por esse acidente assim que eles chegarem na casa principal do clã. O jovem diz que não é hora de Gili se preocupar com isso. Ele pede para ela ir até onde aqueles dois estão. Tem uma coisa que ele precisa checar rapidamente, e que aqueles que estavam atacando possivelmente podem ser os aliados deles. Se as pessoas que armaram a emboscada estavam mirando nele, o momento que eles saíram da carruagem era o melhor momento para matar ele. Por que não fizeram? E também tá muito quieto, tá muito estranha essa armadilha, hein? Mais ao fundo, um grupo de pessoas, magos e cavaleiros, um parente do Gaara ali, ó, de cabelo vermelho, grita para encontrarem Jin Hookan. E é pro grupo de 3 bloquear a esquerda, o grupo de 4 bloquear a direita, enquanto o nosso prota observa e diz que é como ele pensou: um emblema da folha e um emblema de besta negra. É o clã Yuta e o clã mágico de Mythel. É, os mercenários do Rei Negro. Um mago então os detecta enquanto grita: ali, Agili McRollan. Ixi, mano, que sobrenome, mano. Jin ainda continua vivo. Olha lá. Um dos magos dizem para priorizarem a proteção de Jin. O nosso parente do Gaara ali, o de cabelo vermelho, pula na frente enquanto diz que ele é o vice-capitão do 3º esquadrão dos mercenários do Rei Negro. Eles vieram resgatar Jin Hookan de acordo com o pedido dos Hookan. Enquanto mais ao fundo, os dois perturbados estão lá, gritando que como ousam machucar o jovem mestre. Eles percebem então que não foi uma mera traição, eles apenas eram falsos. Se fossem mesmo cavaleiros de 7 estrelas, eles nunca teriam sofrido tanto assim num ataque tão bobo. A nossa querida Gili grita, dizendo que para eles falarem agora quem eles são e quem mandou eles para lá e qual o objetivo deles. O perturbado ali então sorri enquanto diz: eu sabia que você ia perguntar isso. Ele então começa a falar como um louco enquanto grita: você acha mesmo que a gente vai revelar toda a verdade para um cão dos Hookan? Calha a boca, insolente. Gili então pergunta ao jovem mestre o que eles vão fazer, enquanto o jovem diz para matar um e para arrancar o braço do outro e depois trazer até ele. E o bicho é brabo, hein, maluco? É doido, impiedoso. Então, como ordenado, Gili parte, desferindo vários golpes, matando aquele que a chamou de insolente, enquanto o outro fica sem reação, meu irmão. Ele, mesmo perdendo seu braço, começa a xingar ela, enquanto ela termina de imobilizá-lo. E detalhe, era para arrancar só um braço, meu irmão. A bicha arrancou foi 2. Ela pega então ele pelos cabelos e começa a arrastá-lo para o jovem mestre. Enquanto o nosso prota diz que parece que seu mestre subestimou muito os nossos soldados, hein? E que para se tornar a babá dos Hookan, a pessoa precisa ser uma artista marcial de 7ª estrela. E que para assassinar apenas um dos filhos dos Hookan, eles deveriam pelo menos ter enviado 3 ou 4 cavaleiros de
8 estrelas ou mais, viu, fi? O cara ali já sem os braços, deitado na neve, grita que a era dos Vulcan vai acabar. Nosso prota então diz que ele também quer que isso aconteça, enquanto o parente do Gar ali fica assustado observando o jovem mestre falar isso. Enquanto o jovem mestre continua dizendo que ao invés da era dos Vulcan, ele vai fazer a era dos Jin Vulcan chegue mais rápido. O cara então, em seus últimos gritos, diz glória ao grande Zipfel. Esse é o clã dos magos que domina a outra metade do mundo. Provavelmente foi esse clã que decidiu que os Vulcan não poderiam usar magia, né, rapaziada? Certeza que foi essa a história, mas vamos ver o desenrolar. Zipfel é como o oposto dos Vulcan, que sempre almejava o pico da esgrima. Eles são um clã que almejava o pico da magia. Muito tempo atrás, cerca de 1000 anos, quando o primeiro patriarca Vulcan morreu, Zipfel obrigou o clã Vulcan a fazer um pacto extremamente humilhante, que proibia a magia. E após o pacto, os Vulcan tiveram sua magia selada. E para os Vulcan, Zipfel era um inimigo muito inigualável. É um inimigo de 1000 anos, rapaziada. É muito forte. O nosso prota, então, pensa que ele estava certo. Somente eles poderiam fazer algo tão ousado, né não? Então, você é um seguidor de Zipfel, né? Ele então fala pra Gilly jogar ele pra qualquer canto, que não vale a pena nem interrogar esse cara. Gilly concorda, então pega esse maldito arrogante pelos cabelos, enquanto o cara grita pra só acabar com a vida dele o mais rápido possível. Os Vulcan são inimigos eternos dos Zipfel. Os dois lados, notoriamente, sempre cometem terrorismo uns contra os outros, e sempre Zipfel contra Vulcan. Só que os eventos de hoje foram muito diferentes das outras ações. Provavelmente foi alguns mercenários pequenos, extremistas pequenos ali, ações independentes e sem a participação da elite. Mas mesmo assim tem uma coisa muito estranha. Mesmo que o disfarce seja muito elaborado, deveria ser muito difícil enganar um artista marcial de 7 estrelas. Ele observa a nossa querida babá, enquanto pensa, será que a interferência daquele cara... Gilly então diz que fez tudo como o jovem mestre ordenou, enquanto o nosso prota só agradece. Ele então se vira para o nosso parente do Gar ali, Murka. Esse cara é o vice-capitão dos mercenários do Rei Negro. O perturbado então confirma, enquanto o nosso prota diz que foi graças à distração dele que eles conseguiram escapar. Assim que eles voltarem à casa principal, ele vai falar sobre todos os feitos dele e o clã vai dar uma boa recompensa para ele. E diz também que ele vai ficar sobre os cuidados dele até ele chegar aos portões da casa. O nosso parente do Gar ali diz que vai dar o seu melhor, enquanto pensa que tipo de moleque ele é. Mesmo que seja filho dos Vulcan, é a primeira vez que ele sai do castelo. Ele é apenas um molecote de 10 anos de idade. E mesmo assim, ele parece ser tão maduro, digno de ser um rei. Não, talvez o que ele disse mais cedo, muito estranho. Ele se lembra do nosso querido Jin falando que a era de Jin Vulcan vai chegar. Isso não é uma baboseira de uma criança qualquer. Ele se vira para seus subordinados e diz para todos escutarem bem. É para todos tomarem muito cuidado com o que fizerem até chegar ao portão principal. Não quer ouvir nenhum palavrão. Todos ficam pensando que qual é desse cara dando essas ordens estranhas. A gente sempre fala palavrão e tudo, e fala de mulher e o caralho, e ele nunca fala nada. O perturbado então fala para todos calarem a boca e só fazerem o que ele tá dizendo. Gilly então fala que eles podem seguir viagem agora. Então eles partem. Eles simplesmente deixaram os mortos lá na neve. E não tem problema algum, né? Vai dar tudo certo no final. Não é muito importante se eles forem encontrados vivos ou mortos. Afinal, vai servir de exemplo para todos os outros companheiros. Você fez muito bem, Gilly. Muito obrigado. Gilly então fala para o nosso prota que vão chegar a um vilarejo se eles andar por mais 2 horas. O prota então fala que eles vão esperar lá até a neve parar. Ele também fala para Gilly não ficar triste, porque afinal a escolta não foi culpa dela. Até Khan, um cavaleiro de 9 estrelas, não percebeu, e seria ainda mais difícil para uma cavaleira de 7 estrelas, como você perceber. E também não há nenhum problema ele ter ensinado as regras de escolta como um guardião cavaleiro. Gilly então se vira e pede desculpa, enquanto nosso prota pensa, ai Gilly, ela nunca muda, não é mesmo? Uma babá dos Vulcan segue todo o destino da criança da qual ela está encarregada, como se fosse ela mesma a mãe. Gilly também foi a babá dele na vida passada. Ela também foi muito menosprezada na vida passada dele por causa da presença dele. Eles nunca o treinaram
claro, todos falavam que ela não tinha talento algum também. Ela sofreu muito como eu. Porém, ela nunca me culpou por causa disso. Nenhuma única vez. No dia que eu me tornei um andarilho, ela também se tornou um andarilho junto comigo. Ela apenas me disse que ela queria ter me servido melhor, mas não foi possível. Ela apenas me pediu desculpas. Ela se curvou várias vezes e se desculpou. Afinal, ela era assim. Eu não quero ser muito duro com ela. Nessa vida é tudo diferente. A Gilly tem que amadurecer. Ela então diz para o jovem mestre que ela vai levar qualquer punição que ele der, seja o que for. O jovem então grita para ela não se culpar e que isso é uma ordem. Ele então fala muito sério para ela que ela pode ser a babá dele, mas também é a única cavaleira guardiã que ele tem agora. Se ela se apegar com coisas tão pequenas como essa, ela pode ter muitos problemas como um escolta no futuro. Não faça repetir novamente, você entendeu? Ela concorda enquanto diz que ela vai dar o melhor para se corrigir de agora em diante. Eles continuam andando, enquanto ela pensa que o jovem mestre se importa tanto com ela que só disse essas palavras por causa dela. Então ela vai tomar muito mais cuidado para não causar mais problemas nenhum para ele. Então ela rapidamente se anima enquanto pensa que ela vai dar o melhor dela. Talvez umas tortinhas de morango, né, rapaziada? Você tá doido? Então eles chegam em uma espécie de hotel. Uma recepcionista os recebe e pergunta quantos quartos eles vão precisar. O parente do Gaara ali diz que vai querer 2. Enquanto o nosso prota ainda continua pensando na ação anterior, que aqueles falsos cavaleiros guardiões têm alta probabilidade de ter interferido. A cena nos corta mostrando o transformador Bolvar Gaston. Ele diz que a transformação é um privilégio dos dragões, mas nem todos os dragões conseguem se transformar perfeitamente. O Bolvar é o único que consegue se transformar de forma completamente perfeita. Ele até usou essa habilidade para cometer vários crimes e atrocidades de transformação. Ele fez muitas coisas horríveis pelo mundo. Se realmente for esse cara, Bolvar, quem interferiu, isso vai ser um problema muito grande. Ele ainda não agiu e não fez nada que a gente pudesse notar. O perturbado ali, parente do Garan, diz que se precisarem de alguma coisa é só dizer. Então eles partem para o quarto. Nosso prota, sentado na cama, pensa que na vida passada, quando ele tinha em média de uns 20 anos, ele foi preso pelas forças especiais de Vermont e que se ele fizer dele o aliado, ele pode ser muito útil, mas ele não tem nenhum motivo para acolher alguém que levantou sua espada. Antes de Bolvar entrar em problemas muito grandes, eu vou verificar se existe alguma coisa muito diferente da minha vida passada. A nossa querida Gilly terminou de organizar as coisas do jovem mestre e sai do quarto dizendo que se ele precisar de alguma coisa, ela vai estar lá fora. Mas antes que ela terminasse de falar, ele já está dormindo. De repente, logo pela manhã, um gato começa a bater na janela, enquanto a nossa prota diz que tá muito barulho para ele dormir. Mesmo que ele tenha treinado por muitos anos no Castelo da Tempestade, é pedir demais para um corpo de 10 anos se ficar forte rápido, né não? Então ele continua incomodado com aquele barulho, enquanto olha para a janela ele vê um gato, e lá está ele. Adivinha quem é, será? O nosso Murakami. Nosso protinha então começa a rir, enquanto se lembra que ele falou que ia se esconder e seguir. Ele só se transformou em um gato. O Murakami então fica grilado, enquanto pede desculpa. Tá bom, desculpa, desculpa. Nosso prota então abre a janela para Murakami e diz que não esperava por essa. Ele se surpreendeu. Ele pensou que ele ia se transformar em um cavaleiro, um servo ou algo do tipo. Murakami então todo pistola já se transforma em sua forma humana, enquanto diz que se ele se transformasse em um cavaleiro do clã, rapidamente todo mundo ia perceber na hora, né não? Ele continua dizendo e andando. Como eu posso te... E rapidamente, antes dele terminar a frase, ele pisa ali numa espécie de tábua do chão solto ali e bate de cara na parede, meu, fazendo um estrondo. E Gilly rapidamente entra já armada no quarto, perguntando o que tá acontecendo. Então ela começa a dizer: como você ousa a entrar e a buscar o jovem mestre, hein, seu tolo? Então ela começa a apontar suas garras para o Murakami, enquanto diz: fale tudo que você tem engasgado antes que eu te rasgue em milhares de pedaços. Quem é você? Fale logo, anda, o que você quer? Nosso prota rapidamente manda ela esperar, enquanto Murakami diz: Gilly? Você disse Gilly? Murakami então começa a corar, enquanto se apresenta para ela: ah, minha tortinha de morango, finalmente nos encontramos. Ele só lembra disso, mano. Aí ela: o quê?
torta de morango, mano? Murakami então começa a se declarar pra ela, enquanto o nosso prota pensa que a gente tá tudo fudido. Enquanto Gili fica sem entender nada, enquanto Murakami prossegue falando que todo esse tempo ele esteve esperando por ela. Nosso prota então apazigua toda aquela confusão e apresenta Murakami como o dragão negro Murakami, o grande guardião de Rukan, e também apresenta nossa Gili. Murakami então diz que ela não precisa de apresentações, ela é a preciosa torta de morango, né não? Então nossa querida Gili pede perdão e diz que essa humilde serva de Rukan foi muito desrespeitosa com o grande guardião e pede profundamente que a perdoe. Enquanto o outro perturbado que só pensa em torta de morango fala pra ela não se preocupar, minha queridinha torta de morango. Ele vai perdoar ela com todo o prazer. Ela então pergunta por que ele tá chamando ela de torta de morango. Ele então fala que ela faz torta de morangos incríveis e muito maravilhosas. Ela então dá uma olhadinha pro nosso prota enquanto diz: Senhor Murakami, por que você tem pedido torta de morango todos os dias, hein? Então eles rapidamente explicam a situação para Gili e ela pensa que aconteceu muita coisa que ela não sabia, hein? Nosso prota pede desculpa por ter enganado ela todo esse tempo e ela também não sabia que nosso prota tinha um talento muito grande, magia, um contrato com Solderid e um dragão ali que gosta de torta de morango. Eu fico muito feliz em ser sua babá, hein? Então o nosso prota diz que, seja como for, ela agora é nossa parceira de segredo, ou seja, se o clã descobrir que Murakami despertou, ela também vai ficar conectada com os acontecimentos. Então é melhor ela tomar cuidado com o que ela viu ali. Então Murakami diz pra ela não ficar preocupada, queridinha torta de morango. Ele vai estar com esse moleque pra onde que ele for. Ela agradece Murakami, enquanto Gili pensa que o barulho alto que ela ouviu foi por causa da transformação de Murakami sendo desfeita, né não? Ele fala que não foi porque ele tropeçou e bateu lá a cabeça naquela janela lá. Ele vai ter mais cuidado nas próximas vezes. Ela pensa então que esse cara é um tremendo atrapalhão. Será que tudo vai ficar bem se confiar nesse cara? Enquanto Murakami tá rindo lá atrás, dizendo que amou conhecer nossa querida torta de morango. O cara só pensa em torta de morango. Mais longe dali, no portão de transferência do reino Mithil, Gili agradece o grupo de mercenários do Rei Negro, enquanto o parente do Gaara estranha aquele gato preto com o nosso prota. Gili continua falando que a compensação por esse trabalho será muito bem paga pelo castelo de Rukan depois. O perturbado ali fala que essa foi uma grande experiência para eles e agradece. Ele diz que está ansioso para ver o futuro do jovem mestre, mas de qualquer forma, Gili McRolla, tem uma pergunta para você. Ela fala, qual pergunta? Por que alguém com grandes habilidades como você deixou o clã McRolla e se tornou a babá do grande jovem Rukan? Ela então se vira e diz que não vale a pena mencionar o motivo. Ele diz que entende e pede desculpa pela grosseria da pergunta. Eles se despedem e entram no portão. O recepcionista do porta transferência de Mithel pede para mostrar sua identidade. Enquanto eles sacam seus brasões, diz para enviar para Carnon na Aliança Hupster. O cara fica impressionado que é um servo de Rukan. É uma honra para ele conhecer um. Eles vão rapidamente levá-los até o assento especial. É para eles terem uma boa viagem. Se ele esperar ali apenas 2 horas, eles vão chegar num piscar de olhos. Então eles sentam num sofá aconchegante, parece ser muito caro. Enquanto a babá permanece um pouco preocupada, dizendo que de alguma forma ele pode acabar sendo descoberto sobre o Lorde Murakami ou outras coisas. O nosso prota pergunta se ela está falando sobre magia. Ela fala que sim, essa é a única coisa que ninguém do clã Rukan vai permitir. Ele diz para ela não se preocupar, que ele vai esconder muito bem esse segredo. Quando uma pessoa lá atrás chama a atenção deles, um emblema do dragão dourado, Zipfel. Esse rosto dela parece familiar. Então ela senta no sofá de frente para o nosso prota e diz que não é surpreendente que ela não queria ir para Hupster em pensar que essas pragas estão sentando aqui do meu lado. Pelo menos eles têm um gatinho fofo, né não? Ela então chama o gatinho para acariciá-lo, mas o gatinho taca as unhadas nela. Ela então chama o gato de verme. Os subordinados dela então ameaçam sacar as suas espadas, mas ela fala que tá tudo bem, que foi apenas o ato de um animal irracional. É melhor evitar a briga para não arranjar muitos problemas. Além disso, estupidamente sacaram a espada na frente de um Rukan, né não? Eu tentei irritar ele apenas por curiosidade, não para ter alguma reação, né? Ela continua pensando que então, esse é o filho mais novo de Rukan. Ele é cabeça muito fria, hein? Ela se levanta enquanto olha para nosso prota, dizendo que ela é Beradin Zipfel. Ela gostaria de pedir desculpas formalmente pela grosseria mais cedo. Nosso prota observa ela enquanto fecha seu livro. Esse é um mago. Ih, mano, isso aí é homem? Parecia mulher, cara. Bora continuar a história então como homem.
O mago genial, um forte candidato como futuro patriarca de Zipfel. Mano, olha a cara disso, parece uma mulher, mano. Ele é um ídolo entre os jovens magos por ter ambas habilidades e caráter nobre. Ele é alguém que sentiu muito distante quando era um mago. E pensar que eu ia conhecer esse cara quando era uma criança, eu tenho um sentimento muito estranho dentro de mim. Ele então aceita as desculpas dele e diz que também estava curioso sobre que tipo de pessoa ele era. E fica feliz que não seja apenas um idiota nobre. O moleque então fala o quê? O que disseram sobre mim que te fez pensar isso? Ah não, eles acabaram de sacar as espadas só por causa de uma piada. Eles não falam do que poderia ter acontecido. Nosso prota fala que ela ia vagar por aí sem uma escolta e continua dizendo que ele teria perdido pelo menos um dos seus dedos. O moleque então ri enquanto diz que piada assustadora, né não? Ele faz um olhar muito sinistro enquanto diz, você acha que estou brincando? Ele então fala, tudo bem, me deixe te dar um conselho. Se você conhecer outro Zipfel e ter uma experiência parecida, não corte os dedos dele muito rapidamente, tá bom? Você só vai causar muito mais problemas para nossos clãs. Nosso prota então diz que agora sim, essa é uma piada engraçada, Beradin Zipfel. Ele então continua falando que você acha que meu pai, Siron Rukand, e seu pai, Keliar Zipfel, vão movimentar nossos clãs só por causa de brigas de crianças? Perturbado então começa a rir, enquanto diz que é verdade, eles apenas acabariam com alguns dedos cortados, algumas moedas de ouros como compensação. Bem, eu acho que você me ensinou algo de muito útil hoje, né não? Eu vou me lembrar de retornar esse favor algum outro dia. Nosso prota então fala, não senhor, se você tá me devendo alguma coisa, é melhor você pagar agora, pra deixar de outro dia não, irmão. Ele então concorda e nosso prota fala que até que o portal se ative, gostaria que você ficasse quieto, tá bom? E não me incomode meu descanso. O perturbado ali fica muito doido com o nosso prota e pensa que ele vai se tornar um cara muito legal em alguns anos. Se não fosse por causa dos clãs serem inimigos, ele teria pedido pra ele ser um amigo, né não? Enquanto o cavaleiro ali fala para o jovem mestre se comportar melhor. O perturbado então pensa que Jin Hukan pode se tornar verdadeiramente seu rival. Porque é um Hukan, né não? O nosso prota pensa que esse cara é um cara muito irritante. Ele tá agindo assim, mesmo depois de quase perder seus dedos. Tem algo muito errado com esse tal de Zipfel. E nenhum deles é muito normal, são tudo doido. Então, o operador do teleporte agradece por todos esperarem e diz que o teleporte irá começar logo. Dores, desmaios, náuseas podem ocorrer devido à turbulência do teletransporte. Então, é para os passageiros todos ficarem calmos. O outro perturbado diz para Jin que eles se divertiram muito hoje, que em breve eles vão se encontrar novamente. Jin então fala que vai passar, ele não quer ver ele nunca mais. Então, eles chegam e o mordomo então diz que estava esperando pelo jovem mestre. É um prazer conhecê-lo. Ele é o segundo mordomo no comando de Petro. Ele diz que Jin teve uma longa e dura viagem e é para ele se sentir muito bem-vindo à casa principal do clã dos Hukan, o Jardim das Espadas. É literalmente um jardim de espada, mano. E assim acaba, rapaziada, mais um episódio dos Hukan. Se você gostou do nosso vídeo, considere se inscrever no canal e clicar no botãozinho seja membro para estar ajudando a nós aí, nossos hardwares. Valeu e fui! Opa, é os guri. Fico muito feliz que vocês estão gostando do vídeo. E voltamos agora com o nosso protinha, que vocês tantos gostaram, com o episódio 3. Apenas os mais fortes de Hukan que contribuíram para a prosperidade do clã poderiam fincar suas espadas no Jardim da Espada. O Jardim da Espada simboliza o sonho e a honra de todos os Hukans. Ele também já teve um grande desejo de fincar sua espada ali, antes de morrer na sua vida passada. Mas ele era muito fraco e sem nenhum talento, não poderia nem liderar alguém, porque ele também era burro. Como ele poderia realizar alguma coisa apenas só com trabalho duro? Mas nessa vida vai valer a pena morar nesse lugar de merda. Adentrando a casa, a mansão, tá lá toda a família reunida. A Pantera Negra, Rosa Hukan, a senhora da casa, logo cumprimenta Jin. Ela é a mãe dele. O pai então pergunta se ele pegou esse gato na rua. Ele responde que adotou ele, pai. Aí o velho já fica logo pensando, então você disse que adotou e não disse que pegou, né? Gostei da sua resposta ousada. Um Hukan deve manter a postura de liderança quando obtém algo. A mãe do nosso prota pergunta qual o nome do gato, então ele responde que é Nabi. O perturbado ali então fala que isso é muito errado, mesmo que ele fosse uma criança. Como ele ousa colocar o nome de Hukan em um vira-lata? Então ele logo se vira para Gili e pergunta como ela criou Jin, deixando ele nomear um mero gato com um nome desses. Então Gili rapidamente começa a pedir desculpas, mas o patriarca diz para todos pararem e se vira para Jin e pergunta por que deu esse nome ao gato. Ele diz então que deu esse
nome para o gato para que ele mesmo seja responsável por ele. Esse gato pode ser apenas um animal inofensivo, mas essa é a primeira vida que adotei e está sobre meus cuidados. O nome dele deve carregar o mesmo peso do mestre. O pai acha tudo isso muito interessante e diz que entende o peso que o nome Rukan tem. Nosso prota fala que se alguém ferir Nabi, significa que ele tem que pagar o preço, seja qual for. O pai então diz para o moleque que ele parece ter talento para formar inimigo. Olha só, para todos os seus irmãos, eles estão todos te encarando. O protinha diz que sim e que também tem um talento inato para matar todos os seus inimigos. O pai sorri, dizendo que todo mundo já tá no limite já, todo mundo tá querendo matar o moleque mais novo, todo mundo sem escrúpulo. Ele se vira e começa a caminhar. Então a história se desenrola 4 anos depois do início do verão de 1794. Lá está ele, nosso jovem mestre, com 14 anos de idade, cavaleiro de 2 estrelas, cadete de rank baixo. O seu treinador disse que o treino de hoje está finalizado. Eles só vão treinar amanhã e que o treinamento com a senhora Luna está marcado para hoje. Ele não se esqueceu, né? Esse é Garon Altemiro. Ele é um cavaleiro guardião instrutor dos cadetes de rank baixo. Então Jin guarda sua espada de madeira e diz que vai comer algo para se preparar. Perturbado então pergunta se ele vai comer com os cadetes de novo, que a Madame Rosa sempre tá esperando ele para comer com ele, né? Ele fala, então tá bom, tá bom. Eu não tô afim de fazer guerra de encarada com meus outros irmãos não, enquanto nós comemos. É melhor comer com outras pessoas mesmo, né? Perturbado então fala que vai falar com ela, enquanto o nosso prota já tá lá se servindo, mano. Rapaziada, aquele ali parece gostoso, né? Belope então traz um belo prato de comida pra ele, enquanto ele agradece. Esse é Belope, é o cavaleiro guardião cadete aluno de baixo rank também. Esse Belope Schmitz é um plebeu de 13 anos, mano. Em breve ele vai ser desqualificado durante o exame de treinamento. Ele vai ser retirado do seu direito como cadete e vai ser expulso. Como na vida passada. Então ele observando Belope, enquanto Belope tá comendo pra caralho, mano, ele só pergunta se tá gostoso. Belope então responde que ele é muito grato pelos Rukan permitir que ele possa comer carne regularmente e também é muito grato pelo jovem mestre sempre compartilhar carne com ele. Protinho então fala pra ele parar com a baboseira, que ele também falou isso ontem. Ele fala que Belope às vezes precisa ser conciso. Ele tem que ser mais firme nas palavras, falar mais rápido, porque as pessoas menosprezam ele muito, porque ele fala muito calmamente e muito cordial com as palavras. Ele tem que ser mais firme pra falar. Aí ele, Arrume sua postura, caralho. Tenha orgulho de si mesmo. Tenha orgulho de ser um cavaleiro guardião, cadete dos Rukan. Aí o moleque continua comendo enquanto baixa a cabeça e diz que suas notas estão lá embaixo. Nem uma estrela ele é ainda. O prota continua dizendo que se tornar um cadete dos Rukan também é uma tarefa muito difícil. Mesmo ele sendo do rank mais baixo, ele já é considerado a elite do país, comparado com outras crianças de 13 anos ao redor do mundo. O moleque continua comendo enquanto confirma que sim. Enquanto o nosso protinha pensa que é por isso que o clã expulsou ele. Ele é muito dócil, mano. Ele concorda com tudo, tá afim com tudo. Com esse posto de pureza, ele foi pro clã Hyra, um clã diferente de espadachins, e se tornou o cão leal do Império Vermont. Ele se tornou um assassino em massa, sem piedade. Depois que eu vi que ele se tornou parte da Guarda Imperial, eu fiquei muito chocado. E também fiquei triste de descobrir que ele acabou cometendo suicídio, mano. Se eu deixar a Belupo do jeito que tá, mano, ele vai terminar igual ele terminou a vida passada, mano. Belupo disse que ele não tá mais com fome e que se o mestre quer comer a parte dele. O mestre sorri olhando pra Belupo, enquanto pensa que ele vai ficar de olho nele. Ele não vai ser desqualificado e nem vai ser expulso dessa vez. Pra viver uma vida de bosta, uma só já tá bom. Vai viver 2, mano. Não, já é o suficiente já. Mais tarde, o nosso prota caminhando, ele pensa que a liberação de energia espiritual está em 2 estrelas de mana e está em 4 de esgrima, que está em 2 também. Entendi nada. Parece que tá tudo tranquilo nesse ritmo. Ele vai conseguir atingir a esgrima de 3 estrelas em 2 anos, mas antes disso, lá está ela, Luna, aguardando seu querido irmãozinho, dizendo que o treino vai ser igual ao treino de ontem, mas é para ele tratar esse treinamento como algo totalmente diferente de todos os outros dias. É para ele usar o olho da mente e não o olho da cara. Assista com o olho da mente. Nosso prota então fecha os olhos enquanto pensa que ele vai ter que se adaptar a esse treino que ele nunca tinha ouvido falar antes. Então, Jin
concentra para olhar com o olho da mente, porque para espadachins que empunham espada, isso é muito importante. A irmãzinha dele pede para ele não abrir os olhos e continuar concentrado. O olho da mente é um estágio de concentração de iluminação de cavaleiros de 7 estrelas para cima, e ela tá ensinando ele enquanto ele só tem 2 estrelas. Ela deve ter algo muito impressionante para ensinar para ele, então ele só vai confiar nela. Esse tipo de treinamento geralmente usa mana, só que ele não tá entendendo bolhufas, porque ela não tá usando mana nesse treinamento. Ela deve ter algo muito especial em mente. Ele só vai focar no treinamento agora. Quando chegar o dia, ele realmente vai entender o treinamento. Ela então interrompe e diz que ele pode voltar agora. Ele pensa que é como esperado. Ela sempre supera todas as expectativas dele. Ela tem uma bela concentração e uma ótima postura, que cavaleiros de 2 estrelas não podem ver. Com todo esse potencial, em alguns anos, ela vai ficar muito forte. Ela continua olhando para ele enquanto pensa, evolui tão rápido, meu irmãozinho. Um pouco depois, todos chegam ali, parecem estar todo mundo tenso. O treinamento e luta que eles vão ter hoje vai ser a maior parte da pontuação final. Uma boa pontuação é o maior caminho e mais rápido para se tornar um cavaleiro guardião. É por esse motivo que tá todo mundo muito tenso ali, querendo ver o resultado, né, pô? Além disso, hoje é um dia muito especial para nosso protinha. A Madame Rosa disse que ele vai conseguir derrotar todos os top 10 hoje, e que depois dali ele vai poder subir para um treinamento intermediário ano que vem. O Prota sem entender o quê? Minha mãe disse isso? Ah, que notícia boa, né, rapaziada? Ele gostou muito, né? Ele olha pra Billop enquanto diz, Billop tá daquele jeito de novo. Ô, cabeça de abóbora. Tá bom. Eu vou garantir que ele não seja expulso, mas não vai machucar ele ser um pouquinho mais confiante, né? Então, o instrutor pede atenção a todos e diz que a luta de treinamento de hoje vai ter 3 rodadas e que vocês vão focar em trocar parceiro todas as vezes. Além disso, os 10 melhores combatentes vão enfrentar o jovem mestre Jin em duelos. Então eles rapidamente começam as lutas. Todos ali são muito bons, afinal eles não receberam o direito de serem cadetes de Hulkan à toa. Então o instrutor pede para todo mundo voltar em suas posições, exceto as 10 pessoas que ele selecionou. O maior recorde foi 8 pessoas, então se ele derrotar 2 pessoas a mais, ele vai estar no topo. O oponente que ele tem que tomar mais cuidado é ela, Mesa Milcano, guardiã cadete aprendiz de Hulkan. Essa Mesa Milcana é uma guerreira de elite que vai concluir todo o treinamento de cadete no futuro. Imediatamente ela vai se tornar uma cavaleira guardiã. Ela diz toda confiante que vai ficar muito feliz depois de derrotar o jovem mestre hoje. Ele sorri e pensa que essa luta é a mais importante do teste. O resto é todo mundo figurante. Então ela rapidamente parte para um golpe com o nosso protinha que só defende. Ela tá muito mais forte do que antes, mas provavelmente eu vou conseguir derrotar ela muito fácil. Porém, o problema é que eu tenho que derrotar mais 8 pessoas depois dela. Então, e eles começam a trocar muitos golpes ali. Ela bate, ele defende, ele bate, ela defende. E pai pula e o pau cai na folha. Ela pensa que ele tá usando ataques muito simples o tempo todo. Ele sempre usou muitas habilidades diferentes antes. Então, por que ele tá usando todas essas técnicas simples, hein? Ah, ele tá fazendo isso de propósito. Qual será o motivo, hein? Será que ele não tá pensando que eu não vou conseguir derrotar ele hoje e tá me menosprezando? Ah, esse bicho, ele vai ter que lutar com tudo, mano. Então, ela se prepara e desfere outro golpe enquanto diz: bora, jovem, mestre, use todo o seu poder. Todos ficam boquiabertos, enquanto o nosso potinho tá lá de boas, só defendendo e atacando. Ela pensa que ela não vai perder assim de novo. Hoje, ela vai superar o jovem mestre, definitivamente. Quando ela vai finalizar o Prota, ele só quebra sua espada de madeira ao meio, um único golpe. Ela fica sem acreditar. Que? Como que esse cara conseguiu, hein? Ele então fala que, essa foi uma ótima luta, né, Mesa Milcano. Ai, parece que eu não vou poder usar essa espada de madeira novamente, né? Ela observa sua espada quebrada e pensa que, sem chance, mano. As nossas espadas colidiram várias vezes e ele continuou atacando sempre o mesmo ponto da espada. Eu só perdi, não foi porque tinha muita diferença entre a força e a resistência. Eu perdi por falta de precisão e persistência. Ele bateu com a espada quebrou, mano. Ele é realmente um filho dos Hulkan, hein? Ela chama o jovem, enquanto diz: eu vou treinar ainda mais e te derrotarei algum dia. Pode esperar. Eu não vou ficar parada, mano, enquanto ele vai me vencer toda vez. Não, eu vou treinar duro. O perturbado então pensa que foi do jeitinho que ele planejou. Com o meu eu atual, duelar contra 10 cadetes não é uma tarefa tão fácil. Ao vencer a luta contra a Mesa, sem usar muitas habilidades minhas, dei a eles uma boa impressão a meu favor, que eles iriam perder assim que lutasse contra
pra mim. E esse já é o 10º. Ainda bem que deu tudo certo. O instrutor então o parabeniza e diz que ele vai ajudar a ter uma verdadeira aula intermediária dos Hukan no começo do ano que vem. Ele já vai dar os parabéns pra ele adiantado. E fala que por hoje vão terminar o treino, que já tá quase na hora do almoço. O jovem mestre pergunta quanto tempo falta para o almoço. E ele diz que falta mais ou menos 10 minutos. Protinho então pega sua espada de madeira e diz que vai querer lutar contra uma pessoa. Belop Schmitz. Belop já começa a se tremer todo. O quê? O quê? Mas você quer lutar comigo? Por quê? O Protinho então fala pra ele: chega aí, meu brother, vambora lutar aqui, seu cabeça. Ele: mas eu? Então o nosso Prota aponta a espada pra ele e diz que ele nunca vai sobreviver em Hukan desse jeito. É pra ele logo lutar contra ele. E ele vai destruir ele como se fosse um pedaço de lixo de merda. O Zé Ruela começa a caminhar com passos calmos, todo se tremendo. Enquanto pensa: por que o jovem mestre quer lutar logo comigo? Será que é porque eu sou fraco? Ele tá tentando me moldar como se fosse uma lâmina? Jin então chama pelo nome de Belop e fala que ele está cansado por ter lutado contra 10 cadetes. E você, por outro lado, está muito bem. Mas apesar disso, ele é mais forte do que ele. E é por isso que ele quer lutar contra ele. Então ele parte e desfere um poderoso ataque em Belop. Só que Belop defende e começa a dizer: mas jovem mestre, por que você tá fazendo isso comigo? Eu sou Belop. Enquanto o jovem mestre continua desferindo vários outros ataques nele. Jin continua falando que Belop está defendendo incrivelmente bem. Então Belop lança um contra-ataque nele, só que Jin se esquiva. E ele volta novamente com uma rasteira e passa a rasteira em Belop. Belop cai e se levanta rápido. Tremendo, ele diz: por que você tá fazendo isso comigo, meu jovem mestre? Então Belop no chão começa a olhar para o mestre, enquanto o mestre diz: você acha que eu te chamei aqui somente para um duelo? Eu disse que queria lutar com você. Nesse momento eu poderia ter te matado. Anda logo, seu pedaço de bosta. Levanta aí, que eu só vou ter misericórdia só mais uma vez. Então Belop começa a se levantar, enquanto uma espécie de poder começa a emanar de sua espada. Todos ficam sem acreditar que aquilo lá é aura. A perturbadinha então fala pro instrutor rapidamente parar aquela luta, que o jovem mestre pode estar em perigo. O instrutor só quer ver o final da luta, ele não tá nem aí com o que tá acontecendo ali, rapaz. Ele então fala que isso é uma ordem, é pra manter tudo o que viram ali em segredo. Belop então diz que, com os olhos já vermelhos, parecendo que ele fumou um baseado: é isso mesmo que você deseja, jovem mestre? Então tá bom. Jin só dá um olhar muito sereno pra ele, enquanto diz: se você sabe usar aura, pra que você tá se segurando tanto? Belop, cerrando os dentes, começa a dizer que o jovem cometeu um grande erro. Se ele quisesse lutar contra ele, deveria ter feito isso antes de lutar contra 10 pessoas. E parte pra cima do Prota. Desfere um grande ataque, só que o nosso Prota consegue defender novamente. A espada do Prota quebra no meio. Nosso Prota, enquanto é lançado ao chão, pensa que não esperava que ele fosse tão forte nesse nível. Ele esperava que Belop seria um pouco habilidoso, mas não nesse nível. Sempre que ele ia lutar contra outro cadete, ele analisava as habilidades e movimentos de seus oponentes, mas em pensar que ele já sabia como usar aura, ele sempre perde por muito pouco, mano. Belop então continua a fazer ataques contra o nosso mestre, só que nosso Protinha consegue desarmar ele e dar-lhe uma chave de braço. Então Jin larga ele, enquanto Belop diz: por que você parou de lutar, hein? Eu pensei que você queria ir até o fim. Será que você se diverte brincando de lutinha com as outras pessoas, hein? Jin então fala que é claro que não. Belop então pergunta por quê, e Jin continua falando que é dolorido tentar estimular um amigo dessa forma. É muito mais dolorido do que você pensa. Belop cerra os punhos novamente, enquanto diz: que você sabe sobre mim para me torturar assim? Jin se abaixa, enquanto diz: como você disse, eu não te conheço, mas sei de uma coisa: só se pode mostrar gentileza quando se é realmente forte. Você é mais fraco do que eu e também é muito mais gentil. Eu realmente gosto de você. Belop enche os olhos de lágrima, enquanto tu continua olhando para o nosso Prota. Jin continua dizendo que não se pode sobreviver nesse inferno apenas sendo gentil. Belop, espero que você fique forte o bastante para proteger esse sentimento e todos que estão aqui presentes hoje. Belop então começa a chorar e Jin começa a falar que todos ali pedem desculpa por serem tão duros com ele, mas é necessário. Então, os servos já começam a trazer toda aquela comida para eles. O instrutor diz que o treinamento ali acabou hoje, eles devem voltar mais tarde. Nosso Prota fala que vai montar tudo para todo mundo comer ali. Belop então diz para Jin pegar a própria comida dele hoje, e Jin fala que ele vai pegar a porção dele também.
nos é mostrado uma espécie de dragão ao fundo ou algum cachorro, não é explicado ainda, mas lá está Khan e nosso patriarca pai. Khan, como um belo fofoqueiro espião, fala que isso é tudo que o jovem mestre Jin fez. O patriarca então fala que o que? Jin fez isso? E começa a rir muito. E diz que então essa é a crença dele. Enquanto trilha o caminho de um dominador, ele vai cuidar de todos os fracos perto dele. Então ele vai checar pessoalmente se essa crença tem algum valor. Ele então fala para Khan voltar e transmitir uma mensagem. E ele vai dar a primeira missão dele. Em janeiro de 1795, ele foi reconhecido como Cavaleiro de 3 Estrelas aos 15 anos de idade. Isso já é muita coisa, cara. Nas primeiras férias dos cadetes, todos eles foram para casa ou trabalharam em si mesmo em algum treinamento pessoal. Quando eles passarem para a classe intermediária, ao invés de espada de madeira, eles vão usar espada de verdade. Então, alguns cadetes foram até a forja e pediram suas próprias espadas. Jin também teve que encontrar alguma espada muito boa para ele no armazém de armas do clã. Lá está ela, Luna. Ela fala que foi um trabalho muito duro achar uma boa espada para ele. Ela pediu Jin para deixar ela escolher uma boa espada para ele antes, precisamente um mês atrás. Eu tenho certeza que ela tem bons olhos para espadas, né não? Ela vai fazer o melhor para mim. Então tá lá a espada do cara. Caralho, meu irmão, você é uma foice, você tá doido, olha a espadinha do cara. Brinca no estilo Bleach. E aí tá em segunda forma já. Ela mostra a espada para nosso prota e diz que essa espada já foi conhecida como o Massacre de Bailes. Quando tinha a idade dele, ela usou bastante. Ela inventou essa espada machado quando tinha a idade dele. É mais ou menos o uso da criatura que ela tem hoje, né? Ela pergunta a Jin se ele gostou da espada e ele... ela é meio grande, né? Eu fico muito grato por essa espada, irmãzinha. Mas isso não me parece muito certo, né não? Aí ela olha pra espada e fala... tá tudo bem. Isso só foi uma piada. E ele pensa que... eu acho que não foi uma piada não. Então ele fala que essa Massacre de Bailes parece uma boa espada, né? É um pouco pesada. Não deve ser nada demais, né não? Ela então fala que vai mostrar uma espada diferente pra ele. E ele logo solta um suspiro de alívio. Então ela rapidamente leva ele até uma porta e diz que pensou muito sobre isso. Qual seria uma espada mais adequada para o nosso irmãozinho? Então ela escolhe aquela espada. Já que você escolheu a barizada no ritual de seleção, pensei que essa seria a melhor para você. Essa espada é a espada irmã da bariza que o primeiro patriarca usou, Bradamante. Que nome zica, mano, Bradamante. Então você provavelmente vai gostar dessa espadinha. O Protinha diz que essa é uma espada incrível, mesmo entre todas as espadas incríveis que nosso clã possui. Essa é uma das top. Ele, olhando para a espada, pensa que essa é um tipo de espada que ele poderia obter, não importa o que aconteça. E pensar que ela ia escolher pessoalmente a Bradamante para mim. Caraca, eu tenho a melhor irmã do mundo. Bradamante e Bariza são ambas as espadas que são melhores de usar com energia espiritual. Se eu escolhesse ela eu mesmo, eu teria que realmente desistir dela por causa da oposição de meus outros irmãos. Bradamante é uma espada que todos os outros irmãos também queriam. Minha querida irmã, por ser você que escolheu essa espada pra mim, eu não sei como que eu vou te pagar futuramente. Ela então fala que não precisa. E ainda continua falando que parece que ele ainda se sente muito desconfortável sobre ela. E isso deixa ela muito triste. Ele fala, não, irmãozinho, mas que é isso? Eu juro que não é isso. Ela continua falando que, cara, eu já tô triste. Agora você vai precisar consolar o coração partido de sua irmãzinha, viu? E ele, o quê? O quê? Ela manda ele fechar os olhos e começar o treinamento. Você já sabe o que eu vou dizer, certo? Ele fala que sim. Ela diz que vai ensinar mais uma coisinha pra ele. Que entre irmãos que estão ocupados tentando destruir um ao outro, você também tem alguns irmãos que o amam incondicionalmente. É pra você gravar isso no seu coração, de novo. E não é pra deixar sua irmãzona triste de novo, seu cabeça de abóbora, seu Zé Ruela. Ele fala que não tá bom, foi mal. Ela continua falando que mesmo antes de ele nascer, ela já era muito solitária entre nossa família. Ela também espera que ele não seja mais um solitário na família como ela foi. Ela tá fazendo tudo isso e espera que ele entenda algum dia. Ele diz que entende. Ela fala que eles vão continuar logo o treinamento. Então ela pede para ele fechar os olhos novamente e olhar com os olhos da mente. Pouco mais longe, mais tarde ali, ele começa a desembaiar sua espada mostrando para Murakan. Enquanto ele diz, é melhor você guardar isso aí, seu moleque. Você não tem nem controle de energia espiritual ainda? Para você usar essa espada perfeitamente, você precisa de pelo menos
menos uma energia espiritual de 3 estrelas. Mas você é de um moleque de 2 estrelas, mano. Se 2 estrelas, pode guardar que você não vai dar conta de usar isso aí não. Você mal pode imitar um despertar de espada. Aí ele fala que, mas parece que eu tô muito perto, né não? E você é capaz de usar essa espada muito em breve. Murakami então fecha o livro forte e grita: larga de ser arrogante, moleque, presta atenção. Bariza e Bradamante não são espadas que você pode usar só porque quer. A energia espiritual de 3 estrelas é o mínimo. Até que alcance ao menos uma energia espiritual de 5 estrelas, use ela só como uma espada normal, você entendeu? Aí ele, mas eu não sou tão paciente assim. E se eu atingir o nível espiritual de 5 estrelas no fim do ano, hein? Murakami então começa a ficar muito irritado e continua dizendo, apertando a cabeça do prota: ah tá, você ganhou o primeiro lugar em um concurso de energia espiritual de crianças e não come nada além de energia espiritual ao invés de comida. Você nunca vai poder fazer isso. Eu tô falando isso porque eu me importo com você. Tá achando que meu ouvido é pinico, moleque? Larga de ser teimoso, bicho burro. O Protinho então pega o livro de Murakami. Enquanto faz menção de rasgá-lo, ele continua dizendo que o que foi aquilo sobre criança, hein? Murakami então fala: calma aí. Não é pra você rasgar isso não, maluco. Tá doido? Calma aí, vamos conversar. Gili então chega e Murakami toma o livro da mão do prota. Gili diz que o instrutor Garon está procurando ele. Normalmente ele viria pessoalmente, mas ele fala que você precisa ir pessoalmente encontrar com ele, já que eles precisam explicar algum tipo de mapa para ele. Ele fala: o quê? Plano de mapa? Mapa? Oxi. Gili ainda continua falando que Garon te atribuiu sua primeira missão. Ele falou que você vai partir assim que suas férias acabarem. O Protinho então diz que agora eu acho que é a hora mesmo. Eu já atingi uma esgrima de 3 estrelas, mas a partir das minhas férias acabarem, isso é meio estranho, né não? Gili diz que algumas missões são muito difíceis, então elas normalmente são atribuídas ao começar a classe intermediária. Ele diz que talvez seja porque a transferência dele foi confirmada. Ele manda Giri e Murakami esperar que ele vai confirmar tudo o que está acontecendo. Então ele decide falar com Garon. Eles dizem que uma missão foi atribuída para ele e que ele é o 9 entre outros cadetes de classe iniciante. Jin, você vai conduzir essa missão e é para se dividirem em 2 grupos. Essa é uma missão de escolta ao redor da fronteira sul do Reino Zan. Esse Reino Zan é perto da terra dos homens besta. É uma área marcada perto do território da tribo Lobo Branco. Nosso prota pensa que não é um lugar que cadetes iniciantes começariam, né? Os perturbados então entregam todos os mapas pro mestre, enquanto ele pensa que ele vai partir em sua primeira missão mais cedo do que o normal, e ainda é uma missão muito difícil, mano. E ainda assim, tem cadetes que estão com menos da metade da nota, e Belop também tá no meu pelotão. É quase como se alguém tivesse feito isso de propósito, só para me testar. Eu acho que foi uma ordem. Será que a luta que eu tive com Belop chegou aos ouvidos do meu pai? Esse deve ser algum jeito dele me testar. Protínhamos muito sagaz, mano. Beleza, papai. Eu vou te mostrar claramente a minha crença e o meu poder. 4 dias depois, na fronteira sul, o objetivo principal dessa missão é procurar pelo sucessor do clã Bill, do reino de Zar, Cerber Bill. Assim que eles chegarem na localização, eles vão organizar o acampamento da base na região central da fronteira. Quando eles terminar, cada divisão vai começar a sua busca. Uma vez por dia, eles vão enviar algum homem para relatar o que encontraram. Não é para ninguém chamar ele jovem mestre, e sim de capitão. Os feridos vão ficar no acampamento e descansar somente o suficiente. E isso é tudo. É bom que nosso alvo esteja vivo. A moça ali diz que Edgington viu uma tribo de homens besta calda de água. Ele: o quê? Homens besta calda de água? Ai ai. Esses caras evitam muito predadores e são muito dóceis, né? Não deve ser nada perigoso. Belupo então fala que eles vão demorar um pouco para instalar as tendas por causa da neve. Ele então diz para Belub ir até a base 2 horas antes e se mudar para a 13ª zona. Todos os outros que restaram vão procurar na 13ª zona. O Protinho começa a observar o projeto de Digimon ali na frente, enquanto pensa que tem algo estranho. Essa missão tá muito diferente das ordens do pai, mas tá indo tudo muito bem demais, hein? Ele achou que era uma missão só para testar ele. Será que ele tava errado? Um homem besta ali chama o Protinha e diz que eles parecem mendigos e oferece um pedaço de carne ali, ó, um peixe pro Protinha comer. O Protinha diz que vai retribuir o favor algum dia. Ele começa a ler o seu mapa, enquanto pensa que se eles passarem pela 13ª zona, eles vão estar nos territórios dos homens bestas. Como cadetes iniciantes da classe de treinamento, eles não vão se dar muito bem naquela área, só tem gente forte lá.
Ah, eu acho que não preciso me afobar tanto por resultado. É melhor investigar o resto da área pelos próximos 4 dias. Belupo então chega correndo chamando o jovem mestre. Tá falando errado, né, meu irmão? É Capitão Nascimento. E diz que a segunda divisão foi emboscada. Jim manda todos se prepararem para sair e pergunta a Belupo como tá a situação atual. Belupo então diz que a divisão inteira se dividiu enquanto fugiam. E apenas um dos que escaparam chegou no acampamento da base e reportou toda aquela situação. Jim então pergunta se os emboscadores eram aqueles homens bestas. Belupo então fala que eram humanos normais e estavam em 3. Jim fala que isso é impossível, eles emboscaram apenas com 3 pessoas. Ah, deve ter mais pessoas, mano, certeza. Jim então manda todos voltarem ao acampamento e fazer uma ronda no lugar. Se eles avistarem algum inimigo, não é para agirem, era para voltar e me falar imediatamente. Ele pensa que existem várias pessoas que podem emboscar ele ali. Qual será o objetivo daqueles, hein? Por que será que eles vão atacar a retaguarda ao invés de atacar pela frente? Vai atacar logo a segunda divisão ao invés de atacar a primeira? Não faz sentido. É melhor atacar na onde que o Prota tá, né não? O Protinho então pensa que quem quer que seja que estejam atacando, ele vai fazer eles pagar com sangue por terem atacado os Hukan. Belupo então avisa ao jovem que tem sangue na neve. Belupo então pensa, carai, será que a mesa, a segunda divisão inteira tá morta? Protinho então manda Belupo se acalmar e diz que o sangue ainda não secou. Não tem nenhum sinal de corpos ou pedaço de carne humana por ali. Provavelmente houve alguma luta ali e a segunda divisão fugiu. E de acordo com as pegadas, eles eram apenas alguns emboscadores. Ele pensa que foi alguns bandidos, mas será? Um dos servos diz que encontrou alguns esparadrapos com sangue no lado oeste. Isso significa que a segunda divisão foi emboscada e eles estavam curando seus ferimentos bem ali. Outra emboscada veio e eles fugiram para o oeste. Ele manda então Sierra ir até Edgton e David e relatar a situação atual. Ele diz para Belupo seguir ele. Eles chegam a algumas pessoas e se escondem, enquanto Mesa cochicha. Capitão, essa é a segunda divisão. Sim, mas Mesa não está aqui. Além disso, tem mais uma emboscada. Ele manda Belupo fechar os olhos por um instante e depois de 2 segundos é para derrubar o cara da esquerda. Enquanto pensa que a propriedade do espírito que Murakami contou para ele, qualquer coisa envolvida com o espírito tem um poder de corte muito aumentado e desfere um belo ataque no perturbado ali de máscara. E a presença do objeto em si diminui muito vagarosamente. Então já era, filho. Belupo já ataca o outro também, só que ele consegue se defender, mas por trás havia outro ataque do nosso jovem mestre. O mestre então já pisando no perturbado, pergunta se está todo mundo bem. O figurante ali fala que estão todos bem, mas eles levaram a mesa. Daqui a pouco levam cadeira. O cara ali no chão grita socorro, enquanto o Prota fala pra ele, você deveria me pedir pra me te poupar, né não? Olhando como se preocupa com sua própria vida, provavelmente você não é subordinado do otário de Zipfel, né não? Eu vou te dar 2 escolhas. A primeira, você me fala pra quem trabalha, o objetivo é a localização da base de vocês e só um de vocês morre. A segunda, vocês ficam calados e todo mundo morre, inclusive aqueles relacionados a vocês. Olha que eu sou um homem de palavra, hein? Meu nome é Jim Hukan e eu juro pelo nome e a honra do meu clã. O cara lhe diz que se ele puder garantir a segurança e a sobrevivência da família dele, ele faz parte da organização revolucionária conhecida como Quinzeló. Quinzelo? Ah, Quinzeló não é uma organização terrorista. Eu lembro que essa organização estava muito bem ativa por volta da morte dele. Mas eles não foram mortos pelo Imperador Zan e ficaram conhecidos pelo mundo por assassinar e saquear os cidadãos, hein? Eles se chamam de organização revolucionária, mas revolução de Quinzeló é fazer seu próprio rei se tornar rei do mundo, mano. Ah, então quer dizer que vocês atacaram os cadetes de Hukan só pra causar um alvoroço no reino de Zan, né não? O cara continua falando que ele é um membro de baixo ranking. Não falaram muita coisa pra ele. Mesmo que ele não saiba a localização da base principal, o acampamento dele tá na entrada principal do território dos Homens Feras. Tem aproximadamente 20 cavaleiros e alguns magos de 4 estrelas. O Protinho então pergunta por que levaram a mesa e não as cadeiras. Brincadeira. O perturbado continua falando que aquilo é a declaração deles. Os perturbados de Rank Out disseram que precisavam levar ela para declarar a revolução. Então é para capturarem todas as cadetes femininas com vida. O figurante ali olha pro perturbado enquanto pensa, ah, seu pedaço de merda. E ele fala que isso é tudo que sabe. O Protinho diz que vai manter sua promessa. E já leva o perturbado de base, né? Ele pergunta quanto tempo faz que Mesa foi sequestrada. Belupo fala que já faz 1 hora mais ou menos. Provavelmente eles ainda devem estar na entrada do território dos Homens Feras e que depois de recuar é para todos pedirem
ajuda para a casa principal do clã, que ele vai sozinho, mano. Todos ficam sem acreditar que o jovem mestre vai sozinho, porque os emboscadores eram todos mais ou menos cavaleiros de 4 estrelas, e tinha mais ou menos por volta de 20 deles. Será que o jovem mestre vai dar conta de cuidar disso sozinho, mano? Scott diz que são todos apenas cadetes e mortes em missões acontecem frequentemente, então por favor não é pra ir. Jin então fala que nessa situação, onde um cadete foi levado como prisioneiro, o filho de Rukan não pode ficar sem fazer nada. Reki, eu sou muito mais forte que vocês pensam, então é pra vocês me obedecerem. Eu vou considerar qualquer questionamento como desobediência. E Belupe, já que toda a segunda divisão tá ferida, você é o mais forte entre os cadetes restantes, então é pra você manter a postura. Nosso jovem mestre parte enquanto pensa que, por favor, é pra todos estarem bem. Ele já tá chegando. E assim finaliza nosso Cap 16. Se você gostou do nosso vídeo, considere se inscrever. Se você quiser ajudar o canal com o nosso objetivo de melhorar nossas edições, é só apertar no botãozinho seja membro. É nóis, valeu, fui! Então quer dizer que existem cerca de 20 artistas marciais de 4 estrelas inimigos, né? Se eu tô no nível de 3 estrelas na esgrima e 4 estrelas em mana e 3 estrelas de liberação espiritual, isso quer dizer que eu estou evoluindo muito rápido. Será que eu consigo derrotar todos eles de uma só vez? Não, resgatar a mesa tem que ser minha prioridade. Eu preciso lutar o mínimo possível e focar em encontrar ela o mais rápido possível. Então ele invoca o senso sísmico e em seguida o vento percussório e consegue encontrar o caminho que todos foram. Eles foram para planícies. Ele pensa que ainda não chegaram muito longe. Enquanto ele continua correndo, algumas flechas vêm em sua direção. Enquanto um cara grita: "É um cadete de Rukan! Capturem ele!" Ele rapidamente desvia das flechas enquanto libera mana em sua mão. Os inimigos ficam sem acreditar que um Rukan está usando magia. Isso é proibido. Então o cabeçudo ali manda todo mundo matar ele agora. Mas logo em seguida, nosso prota já está em sua direção, desferindo um golpe. O mago então conjura uma forte magia enquanto grita para todos saírem de perto dele e lança uma rajada de fogo, cobrindo o braço do nosso prota. Só que mesmo absorvendo a magia, ele ainda consegue desferir um golpe no outro que estava atrás. O mago fica sem acreditar no que está vendo e conclui que fogo não funciona nele. É claro, né? Ele comeu a sopinha. Então vou usar gelo nesse Zé Ruela, e conjura uma forte tempestade de gelo. Mas nosso prota continua avançando em direção a ele, enquanto pensa: sem chance. O mago: mas o que? Como ele não é afetado por gelo e nem fogo? Passou por meu feitiço como se não fosse nada. E só vai de bait também. Parece que eles não têm intenção nenhuma de esconder seus rastros. Eu acho que eles estão nos subestimando. Será que é porque eles acham que a gente não tem nenhuma experiência em combate? Parece que eles reuniram e pegaram uma carruagem. Quinzelo é uma organização que tem uma hierarquia muito rígida. Provavelmente, esses espólios que foram pegos vão ser distribuídos por classe de nível, já que eles não colocaram as mãos nos espólios direcionados a pessoas de classe maior. Essa é a única chance que eu tenho de resgatar ainda a mesa ilesa. Ele observando o mapa, ele pensa que eles estão cada vez mais próximos do território do Homem-Besta. A base deles é provavelmente a próxima daqui. Então, nesse caso, eu vou distrair eles e criar uma bela abertura para resgatar a mesa. Ele conclui fazendo sua magia de fogo e gelo. Então ele inicia primeiramente queimando toda a área ao redor. Enquanto pensa que se ele queimar tudo por ali, provavelmente alguém vai aparecer para apagar o fogo. Ali perto, algumas pessoas começam a gritar: "Fogo! Fogo! Do nada! De onde veio esse fogo? Apague esse fogo! Tragam água!" Ele tá ali só escondidinho, né? Esses caras não conseguem nem apagar o fogo direito. Magos conjurem magia de água e gelo, rapaz. Esse cara ali é o chefe daqui. Os magos então continuam falando: "Chefe, o fogo não quer apagar. Você acha que esse fogo ia começar do nada com esse clima? Quem quer que tenha começado esse incêndio ainda deve estar por perto. Encontrem." Então eles sabem que o Protinha tá ali já, né, rapaziada? Bem nas costinhas. Então eles reúnem todos os magos, enquanto o Prota já finalizou o grandalhão ali e pegou as chaves. Ele entra no esconderijo e diz que, então aqui tem um porão e lá está ela, mesa, amarrada. Não tem nem uma cadeira pra mesa sentar. Coitadinha da mesa. Mesa já fala: "O quê? O que você tá fazendo aqui, cara? É muito perigoso." Enquanto o nosso Protinha diz que: "Não se preocupe comigo, você consegue andar?" Ela fala que sim, mas talvez não consiga correr. Então ele apoia ela aos ombros enquanto escutam um grande estrondo. Mesa então diz para o Protinha prometer uma coisa pra ele: se as coisas ficarem muito perigosas, é pra ele abandonar ela imediatamente
imediatamente e se salvar. Ele não é alguém que pode morrer ali no local daqueles. Ele só fala que é muito perigoso, então é melhor sair dali. Do lado de fora tá tudo quebrado e as pessoas estão mortas. Parece que foi um ato dos homens bestas ou alguma tribo de guerreiros, já que eles estão todos arranhados. E lá está ele, a tribo do lobo branco. Só tem um lobo branco ali, né? Mesmo então rapidamente fala que ele vai ganhar tempo para ele sair dali, mas o mestre só desmaia ela com um golpe na nuca. O lobo então escuta o barulho e diz: vermes, eles não conseguem nem apagar o incêndio direito. Não vale a pena continuarem vivos. É você que fez isso, seu pirralho. Isso mesmo. Foi eu que fiz isso. Eu sou o filho de Cyrun Rukendel. Jin Rukan. Revele logo seu nome, seu homem besta. Rukendel. Então você é filho dos Rukan. Então você vai fazer o seguinte: é deixar o like nesse vídeo. Alguns dias antes da missão, na casa principal dos clãs dos Rukan, está lá nosso prota exalando energia espiritual com a Bradamante. Só que logo em seguida chega o perturbado lá com a voadeira nas costas dele, o chamando de idiota e dizendo que: carai, meu irmão, você quer realmente morrer? Eu achei que tinha deixado muito claro, você não tem nível alto o suficiente. Então, se despertar essa espada sem cuidado, você vai ser pego na congestão de energia espiritual, seu burro. Se você não quiser morrer por causa disso, não tente despertar a espada de novo, você entendeu? Ele fala: tá bom. E voltando pra briga, o monstro tá lá: Rukan, então é hoje que eu vou pegar a presa mais valiosa que já tive. Meu nome é Quartizo Truca, um guerreiro da tribo Truca, tribo do lobo branco. Dizem que eles são uma tribo nascida pra batalha e pro massacre. O poder marcial de um lobo branco adulto é muito forte. É por volta das 6 estrelas. A tribo do lobo branco é conhecida por odiar os Rukan, e a razão é bem compreensível. O primeiro patriarca dos Rukans matou o grande lobo branco Javier, o qual eles adoravam como a um deus. Jin ele tá numa arriscada agora. Ele pensa que não vai ser muito fácil fugir ele, ainda mais com a mesa, né? O cara é um lobo, mano. Então o lobo começa a rugir enquanto diz que: eu vou te oferecer ao altar de Javier hoje e consolar a alma dele. Agora decida se você vai lutar contra mim ou vai ser destruído enquanto tenta fugir, igual a um covarde. Jin segura sua espada com um olhar muito sereno e diz que ele vai lutar honradamente. O lobo então logo em seguida parte para cima, dizendo que: então você é um Rukan que conhece a honra, né? Tá bom. Ele balança seu martelo enquanto diz que eles vão ter uma bela luta e lança em direção ao nosso prota. Só que o nosso prota consegue desviar lindamente, mas o lobão já tá logo em seguida com outra macetada bem na cara do nosso prota, que consegue defender dessa vez. Enquanto defende o martelo do lobo, ele pensa que é como esperado da tribo do lobo branco. Foi muito difícil de bloquear um único ataque, mano. O cara é forte. Então ele consegue repelir o ataque do lobo com muita dificuldade e pensa que Linga consegue vencer porque ele tem uma carta na manga que o inimigo dele não sabe ainda. O pingente da minha irmãzona, a magia de energia espiritual. Não vale a pena usar o pingente agora. Se eu não puder resolver um probleminha desse, não vou ser digno de estar acima dos outros. E magia não é o certo a se usar aqui. Só com magia de 4 estrelas vai ser impossível ao menos arranhar a pele desse lobo branco. Eles são muito fortes. E se meu clã enviar pessoas para investigar Quinzeló, os cavaleiros guardiões vão definitivamente encontrar os rastros de magia. Então eu vou ficar exposto por quebrar a regra do clã. Enquanto ele defende as marretadas incessantes do lobo, ele pensa que agora ele só tem uma única opção: a energia espiritual de Solderet. Ele vai definitivamente despertar a espada. Será que ele vai conseguir? O lobo então grita que ele tem uma boa espada, filhote dos Rukan. Não combina nem um pouco com seu símbolo de espada negra, mas ela é muito bem resistente, hein? Apesar da aparência ser bem fraca. Ele diz isso lançando seu machado novamente. Rukan, sentindo a pressão do Raurik, pensa que a sensação de despertar da espada daquela noite acabou. O lobo WW começa a falar: acabou, filhote dos Rukan. Com essa espada branca, devo sacrificar você no altar do grande Javier. Enquanto o Rukan permanece muito confiante, ele pensa que precisa se lembrar. O lobo fica sem acreditar. A espada brilha tanto que o lobo não consegue ver nada. O nosso prota só passa a espadinha nele ali, enquanto diz que até recentemente eu também não sabia
que o emblema do meu clã era uma espada negra. O lobo, já prostrado, grita que você é um maldito, o que você fez? Jin diz que a luta foi muito boa. Então uma grande sombra começa a envolver os seus olhos. Enquanto ele sente uma profunda dor, ele começa a gritar e espalhar muita sombra ao redor. Na cabeça dele possuem várias vozes. Maldito inútil, o que você planeja fazer com tantas habilidades patéticas? Você é um idiota que não tem nenhum senso de realidade. Você é a desgraça do clã, você é um merda. Você é pior do que um merda. Eu sinto vergonha que você tenha nascido da mesma mãe que eu. Murakami então aparece dizendo que o que eu te disse, seu maldito pirralho? Quando uma criança que não tem energia espiritual, como você, despertar uma espada, vai acabar pagando o preço muito alto. Você tá planejando morrer de congestão espiritual? Aqui, desperte logo e vai ser o fim se deixar sua mente partir, você tá ouvindo? Eu já te disse que tudo o que você precisa ouvir. Então Jin concentra sua mente novamente na liberação de energia espiritual. Ele cerra seus dentes tão forte que chega a romper a gengiva, saindo sangue, enquanto pensa que ele não consegue liberar direito porque ele continua sendo distraído pela energia espiritual dos arredores. É uma energia muito forte. Ele pensa que não pode se distrair, é melhor ele tentar de novo. Então ele começa a se acalmar e tenta mais uma vez, mais outra vez, de novo e de novo. Em uma dessas várias tentativas que ele tenta, finalmente a dor desaparece. Porém, uma coisa deixa ele bem nervoso. O corpo dele tá igual o de sempre, mas ele sente que ele tá muito cheio de energia espiritual. Ele parece que não ter nenhum problema para andar. Então ele rapidamente vai encontrar a mesa. Atrás de uma pedra tem uma pessoa escondida. E ele pergunta quem está aí. O rapaz então rapidamente sai de onde ele estava escondido e diz para o prota poupar a vida dele. Este cara é um Quinzelo sobrevivente, será? Não, não é isso. O nome dele é Sember Bill. Ele é do clã Bill, do reino de Zan. Ele finalmente achou esse cara. Esse era o objetivo principal da missão. O cara então fica muito feliz que um Vulcan achou ele. O prota, olhando a cara de felicidade do cara, pensa que ele esqueceu completamente do foco da missão por causa do grupo de Quinzelo. Então não é muito legal olhar esse cara muito feliz vivendo, sendo que eu nem tava muito preocupado com ele, não? Ele então carrega a mesa nas costas e pergunta para Sember como ele foi sequestrado pelo grupo Quinzeló. Eles pensavam que estavam procurando por uma pessoa perdida. Sember diz que ele seguiu a amada dele até ali e que na verdade a amada dele morreu há 2 anos atrás. E todos ficam sem entender o que? Ele estava seguindo a mulher e depois a mulher morreu? Que história é essa? Sember continua dizendo que eram exatamente os mesmos de quando ela estava viva. Eu sei que pode ser loucura, mas é verdade, mano. Não tem como eu ter me confundido. Tudo era muito real. Parece coisa de Bolvar Gaston, né? Transformador. Eles provavelmente sequestraram Sember por dinheiro, mas Bolvar é um grupo de Quinzelo e tem algum tipo de conexão entre os dois. Essa é a segunda vez que eu tô tendo contato com ele. Eu tenho um mau pressentimento. Eu deveria conhecer esse cara pessoalmente para descobrir que tipo de cara ele é. O nosso prota continua pensando que a oficina fragmentada que ele dirige deveria ser na capital do Ducado de Kurano e provavelmente ele deve encaixar alguma oportunidade enquanto ele está na classe de treinamento intermediário. Enquanto ele conclui seus pensamentos, ele só consegue ouvir a frase final de Sember, que diz: obrigado por me ouvir, sem pensar que estou louco. Ele não ouviu nada, mano. Ele diz para Sember que o clã dele deve estar enviando reforços em breve. E Sember começa a chorar, agradecendo e dizendo que ele chamou os Cavaleiros Guardiões só para ele. Nossa senhora, quanta bondade. O Protinho pensa que não foi por você não, mas sim pra mesa e eu, né não? Sember continua ajoelhado, agradecendo de mãos fechadas e falando pra Jin que vai lembrar disso pra sempre e que se algum dia ele puder retribuir, é pra ele vir e pedir. Encerrada a missão, já em companhia com Gili, ela o parabeniza por concluir a primeira missão e fica realmente feliz. Ela então diz que preparou um banho quente muito bom pra ele. Ele agradece e lá está ele. Mano, o gatinho, né? Quem será? O Murakami. Então ele começa a pegar no gatinho, né? Enquanto diz: olha lá, meu Nabi, olha aqui, meu Nabi, você esteve bem, Nabi? E o Nabi sabe o que que faz? Tama! E ele mete o gato na parede. Meu irmão, não maltrate os animais, viu? Mas Murakami é um dragão, então tá de boa. O Protinho então grita com o Murakami: por que você me mordeu, doido? Você tá maluco? E o Murakami diz pra ele: caralho, meu irmão, você tá ficando doido, moleque. Eu pensei em ter dito pra não liberar energia espiritual e parte pra cima do nosso prota com unhas e garras, mano. Você é louco, mano. Já brigou com um gato, mano? Então pensa.
Murakan então continua dizendo e agarrando ele que quantas vezes ele avisou que não era que pra ele liberar energia espiritual, senão ele poderia morrer. Eu te avisei pro seu próprio bem. Então Murakan segue balançando o nosso prota no ar e o nosso prota continua falando que ouviu o que, meu irmão? O que poderia ser mais importante do que a vida de um contratante de soldas, hein? Gili então grita para o Murakan que o jovem mestre acabou de chegar e ele deve estar cansado. Murakan então observa Gili e diz bem sério: fica fora disso, minha torta de morango. Isso é coisa séria, tá vendo? Ela diz: tudo bem, eu entendo. O Protinha continua dizendo que teve um cadete sequestrado bem na frente dos olhos dele. Ele deveria sentar e não fazer nada? Ele estava ocupado, preocupado que ela ia acabar em problemas grandes. Murakan então pergunta sobre o pingente. É só um acessório pra ele? É só pra ficar pendurado moscando no seu pescoço, seu burro? O Prota então diz que parece ser um belo desperdício usar aquele no lugar daquele. Quem sabe quando eu vou me encontrar com um inimigo muito mais perigoso, hein? Murakan então aponta seu dedo enquanto começa praticamente a entortar, mano. Enquanto grita: parece um desperdício! Então, Gili rapidamente abraça Murakan e ele começa a se acalmar. O Prota então pergunta ao Murakan como ele sabe que ele despertou a espada. Murakan então diz que a sua energia espiritual de 3 estrelas pulou para metade de 4 estrelas. Como ele não notaria isso, hein? O Prota então diz: eu bem que senti que eu fiquei cheio de energia espiritual em pensar que subi 1 estrela tão rápido, hein? Murakan diz que deveria ser grato por Solder manter ele vivo. Já era para ele ter ido de base faz tempo. De 10 pessoas que experimentaram a congestão de energia espiritual, são 11 agora. De qualquer jeito, de todas elas, 9 morreram. O Protinho então liberando um pouco da energia de Solder diz: então provavelmente eu sou o segundo, hein? E quem é o primeiro? O patriarca? Murakan então diz que não. O primeiro foi eu. Temer teria apenas morrido. Aí o Protinha fala: então quer dizer que você tava tão preocupado comigo, mas você fez igual, né? Não precisa se preocupar não, já provei da mesma dor que você provou e não quero provar dela nunca mais. Eu vou apenas me lavar. Murakan então começa a gritar enquanto diz: esse infeliz tá zombando de mim, torta de morango, você nunca mais vai fazer torta de morango por ele, é melhor deixar ele com fome muito tempo para ele aprender a lição. Gili então fala que vai se retirar para preparar a próxima refeição de nosso prota, enquanto Murakan permanece imóvel, pensando no que esse cara é um infeliz, eu tenho inveja dele poder comer tortas de morango sempre que Gili faz. Mano, o cara só pensa em torta de morango, até fica chato. Não faz muito sentido que Jin lutou e venceu contra um guerreiro da tribo do lobo branco, né não? Talvez fosse apenas um bandido vestindo uma pele de lobo. Como um cavaleiro novato de 3 estrelas mataria um membro da tribo do lobo branco, hein? O outro ainda fala que, na verdade, existe um jeito que isso possa ser possível. O cara que o Jin enfrentou provavelmente era muito fraco. Essa é Annie Hukan, a 9ª portadora da bandeira do clã Hukan. O outro continua dizendo que ainda não faz sentido nenhum, mano. E ainda é muito pouco provável que a mãe só tenha acreditado de cara, mano. Ela nem se cogitou ficar desconfiada. Esse é Mil Rukan, 8º porta-bandeira de Rukan. Ele então pergunta para Daytona e Raitona e eles só concordam também, né? Eles então cochicham: ei, você acha que Jin matou ele? Mano, ele pode ser um monstro, mas isso é meio exagero, né não? Você tá ficando doido? Você acha que ele vai matar um cara desse nível? Duvido muito. Mano, o problema não é se ele realmente matou um membro da tribo do Lobo Branco. Aparentemente, ele tá indo pela classe intermediária agora. Nossa, mano, será que é mesmo? Você tá doido? Maluco, quando ele chegar lá, ele vai acabar com a gente. Fudeu, mano, nós temos que ficar mais forte. Os dois então percebem que os dois irmãos Tona estão cochichando e perguntam o que eles estão falando. Será que eles estão tanto medo assim do Jin? Então a outra diz que eles podem ser completamente honestos na frente da sua irmãzona. Afinal, o que ela mais odeia são línguas de fofoqueiros mentirosos, com um olhar bem sereno, né, mano? Ela fala que se alguém for pego fofocando mentiras atrás dela, ela vai pegar eles e arrancar suas línguas. Agora eles não sabem se está com medo do Jin ou tá com medo dela, né? A irmãzona então sugere uma parceria entre os 3. Ela fala então que eles vão emprestar especialmente os escravos para vocês usarem. A classe intermediária dos Rukan é puramente sobrevivência do mais rápido, do mais forte. Composta por um vasto aspecto de cadetes de 3 estrelas até 5 estrelas mais ou menos. Ele tem tanto cadetes de recém-entrado quanto cadetes que estiveram presos na classe por 10 anos, mano. A Miu e a Annie conseguiram algum desses cadetes que não subiram de elo e abusaram deles como seus escravos. E provavelmente vocês podem pegar algum deles e acabar com a raça de Jin. Ela tem um vasto pressentimento sobre ele, hein, mano. Então ela completa seu plano dizendo que é bom vocês estarem preparados
preparados para consequências caso vocês não consigam completar sua missão completamente, ouviu, seus bosta? Voltamos para Jin. Depois de tomar o seu belo banho, ele pensa que ele já teve sucesso na sua primeira missão. Agora, a promoção dele para a classe intermediária é muito certa, já tá no papo, mano. E além disso, ele alcançou a energia espiritual de 4 estrelas, mano. Isso já é demais, mano, naquela idade. Ele precisa alcançar a esgrima de 6 estrelas dentro de, no máximo, 5 anos e extrair adequadamente a energia espiritual dele. Se você possui a esgrima de 6 estrelas, isso significa que você é um espadachim excelente. Agora, se você tem a de 7 estrelas, você entra para o ranking de um mestre espadachim. Mas essas marcas especiais são apenas para pessoas normais. A partir da 8ª estrela, você é considerado um extraordinário e as coisas mudam completamente. Provavelmente não tem nem 100, nem 9, nem 10 estrelas dentre os 2 bilhões de pessoas no continente inteiro, mano. Isso é muito anormal. Só tem uma pessoa que superou esse padrão inteiramente. Ninguém mais, ninguém menos que o rei semideus cavaleiro de Gênesis, o pai do Prota. Nessa vida, ele vai chegar no ranking Gênesis. Não, ele ainda vai, mano. Ele vai virar um deus, mano. A primeira ponte a se cruzar seria de fato a promoção dele. Os gêmeos Tona estão também na classe intermediária. Assim como antes, quando ele entrar na classe intermediária, os irmãos Tona, assim como os irmãos gêmeos, vão tentar manter ele sob controle. Ele continua pensando em quando come, ele se depara com uma espécie de sanduíche que ele não consegue abocanhar, que tá muito grosso, né? A classe iniciante é cheia de jovens e de crianças de nível similar, então tinha uma atmosfera muito amigável. Mas na classe intermediária, ser suave não vai adiantar nada, mano. Lá só tem terrorista. É um lugar onde apenas as pessoas mais fortes e habilidosas funcionam. Só tem um jeito de trabalhar lá, mano. Ele vai dominar toda a classe intermediária com poder. Alguns dias depois, a matriarca chama Jin até seu gabinete. Ela diz que ouviu dizer que ele completou a missão dele com muita segurança. Esse é um resultado excelente. Ele agradece ela e diz que, de acordo com o relatório que ela recebeu de perto, você recusou a sugestão de trocar de quarto. Como você sabe, aquele quarto só é permitido para aqueles que podem se tornar o futuro patriarca de Vulcan. E ele está vazio desde que Joshua o usou quando era criança. Esse era o pai dele. Agora ela gostaria que ele usasse agora. Ele agradece à mãe e diz que vai recusar o quarto. Ela pergunta por quê e ele continua dizendo que ele pode ser um ótimo quarto, mas no final das contas é só um quarto. E para ele, aquele quarto pode parecer um pouco demais. Ela pergunta novamente se ele não vai querer o quarto. Ele diz que já se decidiu e ela libera ele para ir embora. Ela pensa que não consegue dizer que seu filho é muito ganancioso ou não, porque afinal esse é o quarto do mais velho. Só é permitido para a criança que vai ser responsável pelos Vulcan no futuro. Ele deve saber muito bem que ao pisar os pés naquele quarto, ele vai ter o apoio de muita gente, mas também vai ter a inimizade de todos os outros que tentaram pegar o quarto. Provavelmente ele deve ter percebido que ela estava testando ele. Muito sagaz esse moleque, hein? Agora, vamos ver como ele se sai na classe intermediária, né não? Jin reúne todo o seu esquadrão e diz para todos que amanhã ele vai estar na classe intermediária. E que lá tem todos os tipos de facções. Vocês todos serão vistos como facção do Jin e vão ter que aguentar todos os tipos de insultos e tormentos. Mas não é para ninguém ter medo. Ele não vai simplesmente deixar isso os abalar sem fazer nada. Provavelmente todos vão parar assim que Jin concluir completamente e conquistar completamente a classe intermediária. Até lá, vocês devem ficar sempre em grupo de 3 até fora da hora de treinamento e evitar andar sozinhos por aí, vocês entenderam? Todo mundo responde com um uníssono: sim, senhor! Então, no outro dia, já no campo, aparece Zed Rukandel, um Rukandel ancião, cavaleiro de 8 estrelas, mano. Irmãos mais novo de Siron. Esse é o tio do nosso prota, que pede atenção para todos. Ele fala que 10 novatos se juntaram a eles esse ano e 27 aprendizes desistiram. Os novatos devem aprender o estilo de vida de um cadete intermediário com seus veteranos. E o único trabalho dele é ensinar e julgar as esgrimas deles. Com exceção de assassinato, qualquer situação ou incidentes devem ser resolvidos entre vocês mesmos. O resto tá tudo liberado, mano. Você tá doido? Que escola é essa, mano? Ele grita então que vai perguntar aos mais velhos o que eles sempre
prega é o quê? Aí todo mundo responde: os Hulkons não precisam dos fracos. E gritam novamente: os Hulkons não precisam dos fracos. 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 Caralho. O nosso protinho então só observa enquanto pensa: caralho, meu irmão, esses caras estão tudo barulhento, hein? Isso tá cheio de malícia. Provavelmente é pra derrubar a vontade ali dos novatos, né não? Ele observa que os irmãos Tonas estão ali e o cara perto deles parece ser um cadete há muito tempo. Ele duvida que eles mesmos tenham os recrutado. Provavelmente eles estão recebendo a ajuda das irmãs mais velhas, Mil e Anne, né? O protinho é muito sagaz, meu brother. Já descobriu. Ele então continua pensando que a intenção deles é acabar com a autoestima dos novatos. Mas eu vou mostrar para todos que eles estão muito enganados. Ele então segue em direção para os irmãos Tona, enquanto os dois ficam muito assustados, pensando que, caralho, meu irmão, pra que esse infeliz tá vindo pra cá, mano? Não, nós não vamos amarelhar hoje não, meu irmão. A gente tem o apoio das irmãs mais velhas, Mil e Anne, né não? Então, Jim rapidamente saca sua espada e desfere um golpe no braço do cadete ali, que cai ao chão. Os irmãos Tonas ficam sem acreditar. O tio ali do nosso prota, ancião, também fica só observando. O protinho então começa a guardar sua espada, enquanto pensa que eles precisam tomar mais cuidado. E se quiserem realmente cuidar de seu escravo, é melhor chamarem um médico. Eu não sou mais um de vocês. O irmãozinho do prota ali começa a gritar: o irmão Jim, você ficou louco? Por que você de repente usou sua espada? Enquanto Jim pergunta para o cadete qual o nome dele. O cara fala que é Kajin Romelo. Jim então fala pro cara se ele sabe por que ele cortou ele. O outro irmão Tona ali, ó, saca logo sua espada e pergunta se ele tá ignorando eles. Ele então dá um olhar bem fixo para os irmãos. Tamanho da cabeça desse cara, mano. Irmãos mais velhos, não estão vendo que eu tô falando com Kajin agora? Vou aceitar com prazer um duelo depois. Então fiquem quietos agora. O cara então grita: seu desgramado, como ousa agir sim depois de cortar um dos meus cadetes? E depois que ele vê que ele falou merda, ele rapidamente tampa sua boca. Redin fala: um dos seus cadetes, né? Então esse amigo aqui fazia parte da sua facção, né, meu irmão mais velho? Eu cortei o braço dele porque senti sede de sangue, no jeito como ele tava me olhando. Todos ficam olhando a situação e concluem que essa é uma batalha pela hegemonia. O tiozão ali observando a cena já conclui tudo. Enquanto alguns tentavam acabar com a autoestima do pequeno irmão, em vez disso, eles aprenderam uma breve lição, mano. Graças ao que um dos irmãos Tona disse, Kajin se tornou parte da facção dos irmãos Tona publicamente. Então, as ações de Jim não foram levadas como aleatórias completamente, mas em vez disso, tornou-se parte da longa tradição dos Hulkon, a batalha pela hegemonia. Esse cara é muito corajoso, mano. Jim então continua gritando: todos os cadetes escutem, eu sou Jim Hulkon. Vocês podem apontar suas espadas para mim ou até tentar me emboscar, mas assim como agora, saibam que eu não vou mostrar um pingo de piedade a quem for hostil comigo. Não vou hesitar em cortar todos os seus membros, assim como eu acabei de fazer agora. Eu sou Jim Hulkon, o 13º e mais novo filho do patriarca. O ancião então chega ali e diz que: então você acha que pode agir assim na minha frente, né? Ele então fala com cara de paisagem que sim, porque Redin continua falando que ele não acha que lutou apenas contra os irmãos mais velhos Tona, mas sim ele lutou contra esse pedaço de bosta aqui, ancião também. Aí o anciãozinho então começa a formar uma espécie de raio em sua mão, enquanto diz: então você acha que lutou contra mim? Isso é uma coisa muito interessante de se dizer, né não? E ele forma logo sua espada imbuída com raios, enquanto diz: dependendo da sua resposta, eu poderia cortar sua cabeça bem aqui e agora. Apesar dele fazer parte dos cadetes, o senhor instigou a classe intermediária a fazer algum tipo de trote comigo. Então eu levei isso como um ataque seu, senhor. O perturbado então passa sua espada e Jim só esquiva para trás, pegando um leve ranhão em suas bochechas. O cara continua falando que: e daí que você não gostou, hein, meu irmão? Você tá dizendo que você causou um tumulto só porque não gostou de eu ter instigado um trote, é isso? E Jim continua dizendo que, exceto pelo fato dele não ter gostado nem um pouco, é
só por causa disso que ele cortou o cara. O perturbado ali, ancião, diz que ao invés de apontar a sua espada e cortar um cadete, por que ele não apontou a espada dele pra mim, hein? Eu que te ameacei? Jin então continua falando que ele ainda não consegue derrotar ele, e que se ele realmente pensasse que ele tinha chance, ao invés de Kajin ou os irmãos Tona, ele definitivamente estaria no lugar do cadete caído. O tiozão ali diz que, Jin, parece que você não valoriza muito sua vida, né? Eu talvez esteja te subestimando como posição do filho do patriarca. Jin continua dizendo que de jeito nenhum, eu simplesmente considerei isso porque meu oponente é mais forte do que eu e não corresponde aos valores de um Hukan. Os caras ficam sem acreditar que Jin tá dizendo que uma vida pode ser tirada em um piscar de olhos, mas a honra dura para a eternidade. O tiozão ali sorri e grita que esse é um motivo muito infeliz, mas ele deixou seu tiozão muito feliz hoje. E ele o reconhece e ele é digno de viver como um Hukan. E para os outros cadetes, não se esqueçam do que viram hoje. Vocês viram o próprio Hukan hoje. O que esse moleque não mostrou é a nossa verdadeira identidade como os demônios da espada. O outro lá não gostou não, né, mano? E ele grita novamente para que todos os cadetes lutem todos os dias e não se esqueçam de suas identidades como o Hukan. E por hoje estão todos dispensados. O treinamento vai começar amanhã. Jin então se dirige para os irmãos Tona e diz que como seu irmão mais novo, ele vai dar um conselho. Que agora mesmo, vocês todos devem achar seus irmãos e irmãs mais velhas todos assustadores. Mas você acha que isso vai ficar assim para sempre? Não vejam só o que está na sua frente, mas pense nas consequências, nas escolhas de suas ações. E pronto, encerrado, ele parte para casa. Chegando lá, ele encontra Murakan. Murakan fica alegre porque ele voltou tão cedo. E Jiri já vai logo presenteando o nosso Protinha com um belo chazinho. Ele fala que começou a batalha pela hegemonia com os irmãos Tona, mas parece que por trás deles estão as irmãs mais velhas, Anne e Mil. Jiri fica sem acreditar que as senhoritas tenham sido envolvidas nessa batalha. Jin continua dizendo que cortou um cadete que estava com ele, mas olhando isso, ele fazia parte das facções das irmãs. E graças ao erro do meu irmão, agora ele faz parte da facção dos irmãos Tona. Provavelmente as irmãs Anne e Mil vão ficar muito pistola quando descobrirem, hein? Só para começo de conversa, não tem como os irmãos Tonas terem cavaleiros de 5 estrelas como subordinado. Eles normalmente não pegam nem gente mais fraca que eles, mano. Mas as senhoritas já estão agindo como porta-bandeiras? Lily fala. Essa é uma regra implícita para os porta-bandeiras lutarem apenas contra outros porta-bandeiras, né não? Jin continua dizendo que o fato das irmãs estarem de olho nele é uma boa notícia e ele conseguiu dar um grande golpe hoje. Elas não podem vir simplesmente me intimidar pessoalmente, já que ambas são porta-bandeiras. O melhor que elas podem fazer agora é usar sua autoridade como porta-bandeiras para mudar o cronograma e a dificuldade das minhas missões, e que talvez em uma dessas missões eu morra ou seja ferido em uma delas. Mas as missões com alta dificuldade, várias delas são missões individuais, e isso significa que não vai ter ninguém vigiando ele, e que também ele vai ser livre para usar todos os poderes durante elas. Jilin então fica muito alegre e diz que então na verdade isso é uma bela oportunidade dele usar todos os poderes que ele tem e ficar ainda mais forte. Ele diz que só tem a agradecer às irmãs mais velhas enquanto ele acumula grandes conquistas. Ele pega Murakan e diz que não vai ser nenhum problema levar um gato com ele, né não? Ele fala que precisa contar uma coisa para Murakan, mas não pode ser agora. Até lá é para todo mundo manter segredo sobre isso. O perturbadão ali então já tá dizendo que vocês três a partir de agora, depois do treinamento matinal, vão receber um treinamento especial nesse campo de batalha secreto, destinado apenas aos Hukans de sangue puro. É um direito especial para os de sangue puro, mas não espere que seja fácil, viu? O que aconteceu com esses dois perturbados? Que eles estão tudo fodidos, mano. A esgrima do clã é como tirania, é destrutiva e impiedosa. Batalha e saque. A personalidade dos Hukan é diretamente refletida em suas esgrimas. Além disso, a esgrima de nosso clã não tem formas específicas. Ela possui várias técnicas e movimentos secretos, decisivos para matar, mas ainda é preciso se tornar porta-bandeiras para aprender muito com ela. Provavelmente eles tomou uns tapas ali da Anne e da Mil, certeza, mano. A esgrima etérea, sem regras e técnicas de passo ou até alguma forma adequada, essa é a maior característica que define o que nos separa de outros clãs marciais. O véi continua falando. E sabem por que nosso clã não tem forma? O Prot então levanta a mão e diz que é por causa da capacidade física e dos sentidos específicos da linguagem Hukan. Ele concorda. Os Hukan são uma linhagem muito abençoada, que tem um corpo
que nem pode se comparar com os corpos humanos normais e nasce com um talento incrível para esgrima. Apesar de haver algumas diferenças em termos de habilidades individuais que cada Hulkan possui, provavelmente o que vocês têm a aprender agora é muito simples, cara. Vocês vão levantar uma bola de aço. Parece que essa bola de aço tem alguma coisa dentro, ou é só um pedacinho de metal. Essas coisas se chamam pedras claras. Elas têm esse nome porque quando chega a hora certa, elas produzem algum tipo de som bem claro. Ele fala que é para todos prestar atenção, que eles vão escutar agora 3 sons diferentes dessa mesma pedra e bate sua espada na pedra. 1, 2... É bem como ouvirem, uma pedra clara faz sons diferentes dependendo do quão forte você bata nela, mano. Quando bate fraco, ela faz um barulho turvo, e quando bate com uma certa quantidade de força, o som dela é muito lindo. O Prota pensa que ela faz um som claro de qualquer jeito que você bata. Provavelmente é um treinamento, é meio que para controlar a força, mentalidade e foco. E pensando pelas habilidades naturais de um Hulkan, é um treinamento simples, mas muito bom e bem direto. Mas só bater numa pedra, mano, sem perigo algum, tem que colocar uma pitada aí de perigo para poder ser chamado de treinamento secreto, não é não? Só ficar batendo uma pedrinha ali, mano, só para produzir alguns tipos de sons. O perturbado então levanta sua espada enquanto grita que essa é a última, a terceira. Ele bate na pedra muito forte e nosso Protinha diz para todos se abaixarem e a pedra racha no meio e explode, mano. Tá, porra. O perturbado então fala que é isso mesmo que vocês viram. As pedras claras são definitivamente feitas para explodirem dessa forma, se colocarem muita força. Agora que vocês sabem o que tem que fazer, vamos começar o treinamento. Você não queria perigo? Tá aí o periguinho, né? E é isso aí, rapaziada. Acabou mais um episódiozinho. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e apertar no botãozinho Seja Membro para estar ajudando nós a trocar o PCzinho para melhorar as edições. É nóis, valeu e fui!